Vamos começar agora a correção da parte de humanas aqui. Esqueceu, não tem problema não. Eu vou te mandar o arquivo no. Não, fica a coisa aqui. Pronto. Eu leio aqui. Começar a correção na parte de humanas. Pela questão 46. Não há consenso em torno do nome dado à pandemia, tendo desde o seu início sido chamado de gripe espanhola, provavelmente por causa da desinformação em torno da notícia sobre sua origem. Uma das hipóteses deriva da neutralidade espanhola na Primeira Guerra Mundial e a consequente liberdade de imprensa naquele país, maior do que nos demais países envolvidos no conflito. Hoje existe o consenso entre virologistas e epidemiologistas de que o vírus da gripe não se originou na Espanha. Entretanto, dificilmente essa pandemia deixará de ser conhecida como gripe espanhola. De acordo com o texto, a denominação, aí eu marquei, né? Denominação, porque aqui é muito fino. Você vê que é mais interpretação de texto do que qualquer coisa. É um conhecimento histórico sobre a gripe espanhola, mas ele quer saber o nome. A denominação recebida pela pandemia do começo do século XX foi determinada pelo. Aí, por exemplo, a letra A, o sujeito já cai na pegadinha. Como é a pegadinha da letra A? O sujeito pensar precariedade dos conhecimentos da medicina militar. Ele vai pensar, a gripe espanhola se espalhou por causa. Não, ele quer saber o nome. Essa daqui eu tenho certeza que eu botei C também. É C, tá certo. É, Botei C porque eu lembro que eu não queria saber nada de gripe espanhola, eu queria saber. por que o nome? Isso aí, por que esse nome? Esse nome foi o quê? O controle dos relatos oriundos dos campos de batalha. Ou seja, aonde estava tendo campo de batalha, né, onde estava tendo guerra, não dava para vir os relatos. Agora, onde não estava, tipo a Espanha, que estava neutra, dava. Inclusive, a letra E também é uma pegadinha muito grande. Circulação de refugiados contaminados em áreas conflagradas. Outra coisa, né, que o sujeito podia pensar, pô, por que se espalhou? Não, ele quer saber a denominação. Denominação. E mais, conflagrado é quando está em guerra, né? Conflagrado é um espaço que está em guerra. Então, 47. A partir do século IV, os imperadores ditos cristãos, com os imperadores ditos cristãos, o teatro e a dança foram condenados. O batismo era recusado aos que atuavam no circo ou na pantomima. E em 398, no Concílio de Cartago, os que iam ao teatro nos dias santos foram excomungados. Texto 2. A dança no ato litúrgico cumpre tanto um papel de adoração quanto mercadológico. Não à toa a aceitação, expansão e investimento nessa prática, percebida massivamente pela ampla divulgação, principalmente nas redes sociais. A expansão e ampliação por via de festivais, aulas, cursos, palestras, etc., consolida a criação de um mercado específico para esse público. A percepção sobre a dança e a cultura corporal apresenta aspectos relacionados, respectivamente, a. Essa daqui, assim, todas as opções eram meio xaropadas, exceto a E. Tinha como, tipo, segregação social e intolerância religiosa? Tá, a primeira eu poderia dizer, segregação social, mas não seria também. Seria segregação religiosa, né? Mas a segunda, intolerância eclesiástica, ele tá falando que os caras estão dançando dentro da igreja, pô. Como é que vai ser intolerância eclesiástica, né? É o contrário. Rituais eucarísticos e sacramentos da igreja. Em que momento falou de eucaristia? Em que momento falou de missa? Transindividual e progresso intelectual. Transindividual? Que isso? Penitência pessoal e juramento coletivo. Doideira, né? Essa base letra é dogmatismo religioso, ou seja, o que é o dogma, né? O dogma é uma doutrina que deve ser aceitada como de fé, porque ela já foi amplamente discutida por quem sabe e foi considerada como verdade. Então, dogmatismo religioso é o que está aqui. No concílio de Cartago, foram considerados excomungados os que, né, iam nos teatros nos dias santos. Então, isso seria um dogma, uma doutrina que tem que ser tomada como um ato de fé. E na seguinte, né, a adesão dos fiéis, respectivamente. No seguinte, você tem essa adesão que hoje as pessoas gostam de dançar, né? O pessoal adora TikTok. Então, por que não fazer o TikTok dentro da igreja também, né? Vamos modernizar. 48. A ideia de êxodo urbano assume áreas caricaturais. Pega aqui, ficou cortado? Deixa eu ler o texto aqui. Pega a mais reduzida parte da pirâmide social e projeta para todos os seus desejos defensivos. Se o êxodo urbano for compreendido como a aquisição de uma segunda residência, então não estamos de fato falando de êxodo, mas da reversão de um excedente de renda de uma pequena fração da elite para as franjas metropolitanas. Se o êxodo urbano for compreendido como retorno aos municípios menos povoados, então não estamos de fato falando de êxodo urbano,
mas de um movimento de migração de pessoas cuja estabilidade no emprego e a elevada renda lhes permitem simular nas ilhas urbanas do interior agropecuário a vida urbana metropolitana. A crítica apresentada no texto evidencia uma dinâmica socioespacial marcada pela... Então, do que esse texto aqui está falando? Ele está falando de um fenômeno que se acostumou hoje em dia a chamar de êxodo urbano. Esse fenômeno, inclusive a UERJ gosta de cobrar bastante também sobre isso, outras bancas também, ele se caracteriza pelo fato de que há um movimento rumo às cidades médias. Tipo aqui em Maricá. Tipo aqui a gente vê isso, né? O pessoal sai do Rio, eu sou um caso desse, eu saí do Rio, vim morar para cá. Ou seja, muita gente hoje sai das metrópoles, migra para cidades médias, cidades pequenas, mas, como o autor aqui está falando, desde que tenha condições de sustentar o mesmo padrão de vida. Ou seja, a pessoa não corta os laços com a cidade. Então não é um êxodo de fato, é isso que o autor está criticando aqui. A pessoa tem que ter condição para isso. Por exemplo, se você trabalha do lado da tua casa, né, no Rio de Janeiro, você não vai se mudar para Saquarema, você não vai se mudar para Maricá. Agora, se você trabalha de forma digital, como é o meu caso, quem é que pode trabalhar de forma digital? Normalmente um profissional liberal. Exato. Eu não estou procurando emprego aqui. Eu só quero uma casa. Então, tem uma seletividade, não é um processo como foi o êxodo rural. É essa a comparação que ele faz. Por isso que ele fala que tem um ar caricatural. Isso. O êxodo rural, o pessoal não teve opção, pô. O cara tá lá na seca, no Nordeste. Porra, não tem emprego, não tem água, não tem comida. Meu irmão, tem que ir embora. Porra, eu tenho que ir embora. Isso é um êxodo, é isso que o cara tá falando. Porra, é caricatura você chamar esse êxodo de êxodo urbano. Não é êxodo de verdade, entendeu? O êxodo normalmente é considerado como um deslocamento quase que forçado pelas circunstâncias de um determinado grupo. Não é o que acontece hoje. As pessoas se mudam porque elas querem, porque elas podem. Né? É isso que acontece. Então, a letra E, a seletividade de deslocamentos populacionais. Você vê que as outras não é a precariedade de infraestruturas, não é essa. Até porque se houvesse precariedade, não daria, por exemplo, para a gente sair daqui e resolver um negócio em Niterói, resolver um negócio no Rio. Daria. Estagnação de atividades comerciais também não tem nada a ver com a estagnação ou não de atividades comerciais. Redução de plantações agrícolas, pelo contrário, hoje, né, as plantações agrícolas são ainda maiores graças ao agronegócio, só que as pessoas não precisam mais trabalhar no campo. Assim como a letra A, valorização de tradições rurais, é o contrário, né? O pessoal vai morar nas cidades pequenas, mas ele leva a sua vida cosmopolita. O sujeito não vira roceiro, né? Ele continua vivendo como se ele tivesse numa cidade. Ainda mais agora que tem iFood, que tem Zé, né? Pô, aí fica mais fácil ainda, né? 49. A invenção dessa nova anatomia política não deve ser entendida como uma descoberta súbita, mas como uma multiplicidade de processos muitas vezes mínimos, de origens diferentes, de localizações esparsas, que se recordam, que se repetem ou se imitam, apoiam-se uns sobre os outros e esboçam aos poucos a fachada de um método geral. Encontramos-los em funcionamento muito cedo, nos colégios muito cedo, mais tarde nas escolas primárias, no espaço hospitalar e na organização militar. O texto indica o seguinte aspecto da disciplina como ferramenta política. Porque o gabarito aqui é letra D. Isso aqui é um ponto fundamental da filosofia do Foucault. O Foucault, ele ensina o quê? Que há uma estrutura de controle, né, se instala nas organizações, que visa disciplinar, ele fala de disciplinação dos corpos, esse é o termo que ele usa, porque a disciplina incide sobre o corpo. Um exemplo simples, você vai para uma escola. Por que você tem que ficar na sala de aula, numa carteira, exatamente voltado para o professor, todo mundo em fila? Isso é uma disciplinação de corpos. Ou seja, por que você não pode sentar do jeito que você quiser? Por que você não pode ficar em pé se você quiser? Não, você tem que ficar daquele jeito. Tem uma ordem, tem uma estrutura institucional que coloca você disciplinado para exercer poder sobre você, porque dessa forma o professor pode mandar em você. A mesma coisa acontece no ambiente militar. Inclusive, no ambiente militar, o nome, né, do treinamento, por exemplo, do que você vai fazer na Ordem Unida e assim vai, é o quê? Adestramento. Por quê? Porque é o adestramento do corpo, é formar memória muscular. Essa memória muscular é o que sustenta, a memória muscular e a disciplina do corpo é o que sustenta a hierarquia. Você obedece porque você aprendeu a obedecer. Você não chega num ambiente militar já sabendo obedecer.
você pouco a pouco vai perdendo, como diz no militarismo, você vai perdendo os trejeitos civis e vai adquirindo, né, o formato da caserna. É isso. É essa disciplinação que vem, em primeiro lugar, incide sobre o corpo. Sobre o jeito que você vai comer, o jeito que você vai sentar, o jeito que você vai andar, o jeito que você vai falar. Tudo isso vai moldando você de fora para dentro e vai transformando você em alguma coisa. Essa é a ideia principal que o Foucault fala, e ele, né, capilarização é um termo muito claro do Foucault, que ele fala que isso se espalha pela sociedade, não só nessas instituições, mas vai pouco a pouco, inclusive incidindo nas famílias. Por exemplo, por que que em algumas famílias você tem que sentar de um determinado jeito, em outras em outro? Por que que tem gente, por exemplo, que tem o seu lugar preferencial, tipo, é a cadeira de um, a cadeira de outro, isso é uma disciplinação de corpos. É você formar uma hierarquia através do lugar no sofá, o lugar na mesa, o lugar num banco, entendeu? É uma disciplinação de corpos. Então ele mostra como essas práticas de controle, elas se espalham em tudo, em todas as instituições. E elas são uma condição inerente às instituições. Seria impossível pensar em instituições sem elas. Também não dá para pensar numa escola sem ordem. Por exemplo, na escola, alguém tem que falar e alguém tem que ouvir. Se todo mundo fala ao mesmo tempo, não tem aula. Se não tem aula, não tem absorção do conteúdo e assim vai. A instituição perde a sua finalidade, se não houver essa disciplina. Entendeu? Então todo isso está entranhado na própria existência da instituição. É a ideia que ele fala aqui. Práticas de controle através da disciplina corporal. Entendeu? Essa aqui era difícil. Você tinha que conhecer minimamente ali a filosofia do Foucault. Não, nem precisa, também não cai no CFO. Mas se cair de novo no Enem no ano que vem, tu acerta agora. 50. Por séculos, o rio Reno tem sido uma rota de navegação confiável, ajudando a criar gigantes fabris ao longo de suas margens. No entanto, esses dias parecem estar chegando no fim, pois o nível da água tem diminuído regularmente, o que impede a navegação fluvial no final do verão até o outono. Isso mostra como a crise climática atinge as economias dos países ricos. Qual o efeito econômico do problema ambiental apresentado no texto? Bom, aqui é só usar a lógica, tá? Você tem o rio secando. O rio era o principal meio de escoamento da produção. Esse rio secando, ele vai impactar, ele vai suprimir a extração de minério? Não tem como ser. Porque, porra, a gente tá falando de rio e os bens fluindo através dele. Intensificação da atividade de pesca? Porra, se o rio tá secando, o pessoal vai conseguir pescar mais nele? Encarecimento da logística de transporte? Aí o cara vai com a rede, assim, pega o saco plástico, vai levando. Porra. Encarecimento da logística de transporte. É isso, né? Antes passava pelo rio, era barato, era fácil. Agora vai ter que passar de caminhão, vai ter que fazer uma ferrovia, vai ficar mais caro. Entendeu? E o resto também, viabilização da agricultura de subsistência. O que tem a ver o planto no rio agora, pô? Sucateamento da indústria de transformação. Doideira, doideira. Então, só pode ser letra C essa. Tem muitas questões do Enem que você vê que é assim, é lógica, né? Você lê e pela interpretação do texto você consegue notar. Acertei. Acertou essa? Boa. Eu não sabia nem o que era utopia, mano. Aqui de baixo, né? Não, essa aqui é 55. Eu já desci aqui. Eu fiquei olhando, falei, que porra é essa? A gente entrar nessa, tu vai ver. 51. Dos 10 aos 15 anos de idade, Virginia adorava acompanhar seu pai, aos domingos, naquela sinestésica feira de São Cristóvão, talvez por ser o maior elo que ela experimentava com o mundo exterior à sua casa. E visto assim agora, tão íntimo e próximo de algo que ela ainda não sabia, mas que seria no futuro a sua própria casa, Paraíba. Dona Didi costurava sob medida, camisas sociais, bermudas, shorts, vestidos, saias, sempre em casa e rodeada pelos 4 filhos pequenos do casal, desdobrando-se para dar conta de toda a responsabilidade sem trégua que isso demandava. Os itinerários afetivos e socioespaciais mencionados no texto associam-se à vida dos personagens por apresentarem. Então, essa aqui era você fazer uma. O mais difícil era você conseguir distinguir. Mas a resposta não está no texto. A resposta está no enunciado. O negócio é isso, olha só. Ele quer saber os itinerários afetivos, ou seja, o que que isso representa para o afeto. E socioespacial, o contexto espacial e social no qual a personagem se insere. Mencionados no texto associam-se à vida da personagem por apresentarem
Aí você tem histórias conectadas, recordação do lugar? Sim. As histórias conectadas. O pai vendia coisa na Feira de São Cristóvão, ela ia com o pai, ela gostava de lá. A mãe fazia as coisas para o pai poder vender. Ou seja, histórias que se conectam. E recordações do lugar. Que lugar? A Feira de São Cristóvão. Só isso. O resto, você vai ver que. É porque depois, aí junta aqui na história conectada. Depois, essa menina que ia com o pai, ela veio a morar na Paraíba. Isso tá só aqui só pra te enrolar. Só pra te enrolar, entendeu? Isso aqui é só pra te enrolar. Que Paraíba é esse, mano? Ó, talvez por ser o maior elo que ela experimentava com o mundo exterior da sua casa, e visto assim, e agora, aí tá fazendo um corte agora. Tá falando de agora, onde ela mora agora. Tão íntimo e próximo de algo que ela ainda não sabia. Quem? A menina, né? A Virgínia. Mas que seria no futuro a sua própria casa, a Paraíba. Ou seja, a Virgínia foi morar na Paraíba. Entendeu? Ela frequentava a Feira de São Cristóvão, que o pessoal no Rio chama de Feira dos Paraíba, né? E aí ela foi depois morar na Paraíba. Tá aí a correlação, essas histórias conectadas. É isso. O resto, você vê, direito trabalhista, não tem nada a ver aqui, pô. Preconceito linguístico. Mas onde que falou de preconceito linguístico? Lembranças fabris, aonde que falou de fábrica? Experiências profissionais e segregação regional, aonde que... Tudo bem, tem experiência profissional, mas aonde que tem a segregação regional? Não tem, entendeu? Mas eu não entendi o Tu não texto. entendeu o texto, né? Não, não entendi o que ele queria. É, porque esse texto aqui era complexo mesmo. A 52, que tu acertou, que tu lembrou, negócio da Constituição. Em 1872, havia mais de 1 milhão de votantes, correspondentes a 13% da população livre. Em 86, votaram nas eleições parlamentares pouco mais de 100 mil eleitores, ou 0,8% da população total. Houve um corte de quase 90% do eleitorado. O dado é chocante, sobretudo se lembrarmos que a tendência de todos os países europeus da época era na direção de ampliar os direitos políticos. O mais grave é que esse retrocesso foi duradouro. A proclamação da República não alterou esse quadro. De acordo com o texto, a participação no processo eleitoral brasileiro após a reforma de 81 sofreu uma variação que se explica pela exigência da alfabetização. Você precisava dessa informação mesmo. Só. Senão não sabia. Não tinha como. Tipo assim, o cara podia até tentar usar a lógica, mas seria muito difícil. Muito difícil. Mas você sabe que o pessoal fala que nenhuma Constituição pôde. É. Que tem muita gente que pensa isso. Só em 88 o analfabeto começou a votar. Não, não, não. Em 24 já votava. Primeiro, assim, dá pra gente excluir algumas coisas, tá? Talvez você ficaria entre B, C e D, se não tivesse a informação. Primeiro, restrição de gênero já havia antes. Mulheres só passaram a votar em 34. Então, restrição de gênero já tinha, não tem como ser isso. E a letra E, obrigatoriedade do sufrágio, também não faz sentido, porque A pessoa vai ficar no vocabulário. podia ser. Que aí o sujeito tinha que saber que sufrágio é eleição. Porra, se tá votando menos gente, como é que vai ser obrigatório? É o contrário, né? Tinha que ser o contrário. Então essas duas aqui, dava pra tirar. Agora, exclusão de imigrantes. Aí você tinha que saber, será que imigrante antes podia votar ou não? Você não ia saber. Comprovação de domicílio. Será que tinha, não tinha? Você não ia saber. Mas, de fato, foi o quê? Em 1824, podia o analfabeto votar desde que tivesse dinheiro, né? O critério era do censo da terra. Era, inclusive, o pessoal falava da lei da mandioca, porque você podia medir pela quantidade de mandiocas que o sujeito plantava na terra. Como não tinha, o Brasil não tinha muita... É um país agrário, né? Era a lei da mandioca. Então o sujeito tinha que ter tantas mandioca plantadas. Se tinha, aí pode votar. Salvou, igual o negócio da Dilma, né? Vamos comungar mandioca com milho. Vamos saudar a mandioca. Então, a Dilma, ela estava pegando a nossa tradição democrática mais antiga, a lei da mandioca. Então, a exigência da alfabetização passou a ocorrer em 1881, junto com a questão do dinheiro. Então, aqui a gente teve um duplo critério, coisa que antes não existia. E como a maior parte das pessoas que tinham dinheiro, e até hoje é assim, né? A maior parte das pessoas que tinham dinheiro era burra, também não sabia ler. Então, o pessoal parou de votar, né? Simplesmente isso. Tinha 1 milhão de votantes, passou a ser 100 mil. Ou seja, o que a gente está dizendo? Que da galera que tinha dinheiro no Brasil, que era uma população de uns 20 milhões de habitantes, se eu não me engano, não, uns 13 milhões, uma coisa dessa, tem que confirmar, 100 mil pessoas somente sabiam ler. Pensa nisso. O país inteiro. Doideira, cara. Doideira. Então, 52 Delta.
E isso era muito comum, né? Na verdade, essa associação que a gente faz hoje é automática, assim, O de... Machado de Assis era de. Desculpa eu cortar totalmente, mas o Machado de Assis foi quase isso aí. Foi, ele viveu nessa época. O cara já é pica, né? É, ele viveu nessa época. É porque o que acontece? Existia. O Nietzsche, ele até critica isso num dos livros dele, ele fala assim, mais um século de plebe leitora... Nietzsche é doidão, é doidão. Mas ele fala, mais um século de plebe leitora e até a alma vai feder. O que queria dizer com isso? Antes, poucas pessoas liam, então a discussão intelectual, o nível dos livros, era tudo muito alto, porque era reservado para poucos. Daí se populariza a leitura, todo mundo começa a ler. Só que não é porque você sabe ler que você vai ser inteligente, vai ser capaz de entender as coisas que você está lendo. Aí isso que ele quer dizer, até a alma vai feder, porque as pessoas não vão querer se elevar. Tipo assim, quando tem pouco, imagina, só eu e você sabemos ler em Itaipuaçu inteiro. Pô, eu vou incentivar você, você vai incentivar a mim, né? A gente vai ficar cada vez mais inteligente. Ah, todo mundo sabe. Você não vai ter um estímulo para ficar realmente inteligente, entendeu? A menos que alguma coisa aconteça na tua vida. Então, muitas vezes o sujeito sabe ler. É o fenômeno do analfabetismo funcional que a gente tem no Brasil. O sujeito sabe ler. Você dá um contrato para ele sabe as palavras, ele decifra. Mas ele não consegue entender o sentido. Ele lê tudo, você fala, entendeu? Não. Aí você dá um livro para ele começa a ler, que você tá falando, pô, tô lendo Brás Cubas, caraca, a história é muito interessante. Você dá isso para um analfabeto funcional, ele vai ler, ele vai entender as palavras, mas no final ele não entende a história. Entendeu? A lógica da história não entra na cabeça dele. Eu saí de analfabeto. Eu também. Eu também. Por isso que assim, o Nietzsche não estava errado nisso, porque na escola nos ensinam a ser basicamente analfabetos funcionais. E eu tô saindo isso daí, tô falando. Agora, Agora, agora. tipo assim, É, o quê? Quando eu comecei a estudar com você, talvez. Quando eu comecei. sim, Eu comecei a observar o jeito que você lê. sim. Eu Porque a comecei gente a ver precisa disso. A gente precisa disso. É o que eu tô falando. porque eu li assim, ó. Eu li assim, ó. Pela falta de chuva, geração de energia solar e térmica atingia níveis. Entendeu? Não entra. É, pela falta de chuvas, a geração de energia eólica, solar e térmica atingiu níveis. Eu não li assim. Sei. Eu li, pô, sem, Se não tem ênfase, você não tá entendendo. Se você não tá entendendo, aquilo não é. não absorve. É, eu sei. Comigo foi a mesma coisa. Eu tive que aprender. O que acontece? Na escola, o que importa é você saber decifrar as palavras. Se você está entendendo de verdade, se tem ênfase, tanto faz. Vai, então pega uma poesia. Como é que você vai interpretar poesia na escola? É, você lê igual o Chaves, né? O Chaves lendo carta, tá ligado? Tem uma pistola, é epístola. Tem uma pistola para os. A gente lê assim, pô, na escola. E querem que a gente fique assim mesmo. Né? Na escola pública, até na escola particular. Ah, Mas na escola pública, aí é duas vezes pior. porra, Aí é duas vezes pior. assim, até mais às vezes. E isso tem consequências em tudo. Por exemplo, que nem a gente estava conversando quando a gente falou daquela questão do Yoruba. Sim. Aí você falou, pô, o cara fala errado e quer continuar ensinando errado. Isso é uma reprodução no ambiente religioso daquilo que acontece na escola. O sujeito aprendeu assim, tipo, ele aprende que a língua tanto faz. E a língua não tanto faz, a língua importa, porque senão você não entende o mundo. Falando do cara se fuder. É, você tá xingando o maluco ali, você tá achando que você tá abençoando ele. E aí? Tipo, tem um negócio que o pessoal fala, que era pra ser linda mãe. A pessoa chama burra de mãe. Tipo, Porque não sabe a palavra, né? Aí a gente vê, cara, a língua é fundamental, pô. chamando ele de burra. E tu nem sabe. É bizarro isso. É o que o Nietzsche falava. Mais um século de plebe leitora e até a alma vai feder. Aí tem um outro filósofo que eu gosto muito, que é o Ortega y Gasset, que na Rebelião das Massas, ele... Rebelião das Massas não é tipo a massa, o povão. São as massas de operários intelectuais, que ele chama. Que são exatamente nós. Ou seja, a gente aprende na escola a fazer certas funções intelectuais, mas a gente não aprende a ser intelectual. Então, você aprende determinadas funçõezinhas e você sabe fazer essas funçõezinhas e você é como um ator fazendo um papel. Fragmento. Isso. E aí é onde ele fala que surge o fenômeno da multidumbre, a multidão, que é o quê? O pessoal tenta, na base do grito, transformar o grito em, Conversando. em verdade. Então, se eu falar mais alto, eu vou É vencer. realmente isso. É, Quando a pessoa tem um probleminha, né? é no E grito que ela quer vencer.
Começa não, mas não era assim, só que mas Aí você vai falar, tá bom, né? Eu vou fazer o quê? Outro fenômeno da multidumbre que ele fala é a multidão em si mesmo, tipo, que antigamente os lugares não ficavam cheios. E não era só por falta de gente, é porque as pessoas não ficavam todas indo pro mesmo lugar. Hoje em dia você tem a repetição mimética dos mesmos destinos. Por exemplo, o Instagram é o principal fator disso. Todo mundo vai para os mesmos pontos turísticos para tirar foto igual. É a multidumbre. falar que foi, entendeu? É a alma fedendo que o Nietzsche falava. Aí tá errado? Não tá, pô. Tá Mas certo. o Nietzsche, pra mim, ele foi um grande. Foi grande, pô. O Só problema que, do tipo Nietzsche assim, é que ele era fragmentadinho, coitado. se você ficar lendo muito Nietzsche, você fica meio, sei lá. Mas, ó, no começo até que faz bem. Você É, ficar meio no começo, dodói. se você ficar. É, mano, Não, você começa, né, tua eu mente tive um ficar. professor, foi graças a ele que eu conheci o Nietzsche. Ele tinha mestrado na obra do Nietzsche. Então, ele me ensinou a ler Nietzsche do jeito certo. Aí eu consegui me safar dos principais obstáculos ali, né? Tipo, o Professor Renan. Inclusive, ó, um beijo, professor Renan, se assistir essa aula aqui, tá? Nietzsche, ele bota assim. Ele escreve uma coisa que se você não souber, como, como você tem múltiplas interpretações. Né? É. Inclusive, ele tinha múltiplas interpretações. Você escreve o negócio e você pode pensar de diversas formas. Um dos maiores especialistas em Nietzsche pegou e tentou achar uma linha de raciocínio. Ele descobriu não uma filosofia, mas 8. Né? Tinha 8 linhas de raciocínio dentro da obra do Nietzsche. Qual delas o Nietzsche acreditava? A gente não sabe. No final da vida ele ficou doido. Ficou doido. No final da vida ele falava, ele assinava o negócio do cavalo. Mas ele assinava, sabe como? O Zagreu. Zagreu é um título que na mitologia grega se dava a Dionísio. No episódio em que Dionísio foi fragmentado pelos titãs. O Dionísio era um deus, né, grego, e os titãs agarraram ele, um agarrou uma perna, outro agarrou um braço, e eles fragmentaram ele nesse episódio da mitologia grega. E por isso ele era chamado Osagreu. Nietzsche se apresentava como Osagreu, o fragmentado, o desmembrado. Assim, realmente, né, ele era desmembrado, ele tinha... Eu apoio muito isso, cara. Uma pessoa que ela busca muito conhecimento mental, assim, a parada dos sentimentos e tudo, eu acho que quase, tipo assim, ela vai ficar maluca. Tem que ter muito... Você tem que saber os limites, até onde você pode ir. Até nisso Nietzsche ajuda, ele falava, né? Você mede a força da sua alma pela quantidade de verdade que você aguenta. Ele não aguentou. Então a alma dele não era tão forte assim. 5.3. Pela falta de chuvas, a geração de energia eólica, solar e térmica atingiu níveis recordes em agosto de 2021, quando as hidrelétricas ficaram com cerca de 50% do total. Para um professor da Universidade Federal da Bahia, essa queda não é uma surpresa. Não aconteceu de uma hora para outra. Se olharmos o mapa do Brasil, um dos grandes provedores de água é a floresta amazônica. Se você diminui a floresta, diminui a quantidade de água que vai para a atmosfera. Explica. De acordo com o texto, a dificuldade de produção de energia é causada pela alteração. Bom, aqui só podia ser da paisagem em locais estratégicos. Aí o problema está no vocabulário, que a gente pensa, paisagem, não, paisagem é um negócio bonito. Paisagem é para tirar foto, não. Paisagem na geografia é o espaço ocupado. Então é uma alteração na paisagem, é uma alteração naquela ocupação. Ocupação original, floresta, começa a virar o quê? Campo, né? Pecuária, e assim vai. As outras, a gente vê, olha só, geologia em áreas naturais. Não pode ser porque geologia é o estudo da Terra. Tecnologia. Met... Onde tem... Ah, tá. Variável em pesquisas meteorológicas, ou seja, as pesquisas mudam a chuva. É o contrário, né? As pesquisas elas podem indicar a mudança da chuva, mas elas não são a causa. Aqui tem uma confusão de causa e consequência. Mas é porque você vai pensar, né? Pô, é chuva, meteorologia. Tu lembra, junta as duas coisas. Esse tipo um gráfico, né? Uhum. Tipo, Mas isso é a consequência, não é a causa. Ele queria a causa, entendeu? Demandas em regiões industriais? Não, porque está falando da Amazônia. Metas em acordos climáticos? Nem tem como, né? O acordo climático, bater a meta do acordo climático está fazendo a chuva diminuir. Ou seja, é o contrário. Né? 54. Essa 54 ela é meio polêmica. Eu marquei D, estou confiante nesse gabarito, mas o INEP ele pode considerar a letra B também. Vou explicar por quê.
Adam Smith via o açougueiro e o padeiro não só como indivíduos buscando seus interesses financeiros, mas como pessoas moralmente motivadas dentro de uma sociedade. A base da moral era a empatia e o julgamento, instaurando uma distinção entre o que queremos fazer e o que sentimos que devemos fazer. O texto defende uma motivação capitalista para o campo dos negócios, na qual o lucro se mostra associada a... O que acontece? A letra B, ela não está completamente errada, por quê? Porque na Riqueza das Nações, o Smith, ele literalmente fala, que até hoje o pessoal fala da mão invisível do mercado. Que seria o quê? O capitalismo ele é motivado pelos interesses subjetivos de cada pessoa. Cada pessoa quer o melhor para si. Ao fazer o melhor para si, como consequência, ela acaba fazendo o melhor para a sociedade como um todo. É a ideia que o Smith tem. Só que ele nichou aqui, né? O texto. O texto defende. E se você ler o texto está falando não só como indivíduos buscando seus interesses financeiros, mas como pessoas moralmente motivadas dentro de uma sociedade. Aí, até aqui, ainda daria para fazer assim, não, peraí. Mas o moralmente motivado pode ser a mão invisível. Até esse primeiro período. Eu acho que a ideia Eu acho que vai ser D também. Por isso que eu marquei. Eu olhei a B assim, eu falei, pô, a B não, cara, mas a base da moral, aí aqui pra mim foi o que matou. A base da moral era a empatia e o julgamento, instaurando uma distinção entre o que queremos fazer e o que sentimos que devemos fazer. Olha só, se fosse satisfação subjetiva, eu vou fazer o que eu quero, não o que eu devo. Satisfação subjetiva, satisfação do sujeito, satisfação minha. Então, o que ele satisfaz? O que eu quero fazer. Mas ele bota aqui, né, essa distinção entre o que eu quero e o que eu devo. Então, quem dera, né? Se só fazendo o que a gente quer, a gente pudesse bem, pô, eu ia ficar dormindo o dia inteiro, mano. Adoro dormir. Adoro dormir. Pessoal, às vezes tem gente que fala, ah, Matheus, como é que você faz pra ser produtivo? Cara, eu não busco ser produtivo, eu faço as coisas que eu tenho que fazer, só isso. Já pensou você passar o dia inteiro pensando em ser produtivo? Mas esse que é o problema. Que pariu. Acho que esse que é o problema. Ah, aí tu fica doido. Tu vai lá e tem que ter metas. Bato as minhas metas. Acabou. Se depois eu quero dormir, quero ver filme, fazer o que eu quiser. E quando eu estudava pro CFO CBMERG, Matheus, quantas horas você estudava? Sei lá, eu acho que no máximo umas 6 horas, em média. Porque tinha dia que eu estudava 2 horas, tinha dia que eu passava o dia inteiro estudando, tava animadão, assim, pá, estudando. E tinha dia também, eu falei, meu irmão, não vou pegar porra nenhuma hoje, eu vou ficar de boa Mas aqui. qual era a frequência, assim? Todo dia eu estudava. Nem que fosse, tipo assim, nesses dias que eu falava, vou pegar porra nenhuma, não era porra nenhuma de fato. Era tipo assim, eu fazia umas 10 questõezinhas, revisava umas coisas. Entendeu? Mas cada dia era um dia. Porque é natural isso, é que nem o ensino na Forja. A gente tem um fluxo de energia vital. Toda vez que você tem um pico, por exemplo, segunda-feira estudei pra cacete. Cara, terça você vai acordar cansado. É assim. Vai tomar trauma. E se você forçar a barrar na terça, não é que você não vai. Tipo, a disciplina exige que você estude, mas você não vai tentar fazer na terça o mesmo que você fez na segunda, porque não dá. É fisicamente, é fisiológico isso. Fisicamente impossível. Entendeu? Tá lastreado aonde? Na recuperação do cérebro, sistema nervoso. Eu não sei botar as metas, né? Eu não sei que meta botar. Começa com uma, aí depois você vai para duas, se você conseguir. Eu vou fazer revisão eterna todo dia, que nem eu ensino no curso. Vou fazer revisão eterna. O que é revisão eterna? Eu vou fazer questões de todos os assuntos que já foram estudados. Essa tem que ser a meta mínima. O máximo que você conseguir. Pode ser 3 questões de cada matéria, por exemplo. É o que eu costumo fazer. 3 questões de português, 3 questões de história, 3 questões de geografia. Eu fiz. É, entendeu? É isso. Mas aí, em vez de você só fazer de Getúlio, Ah, mas eu você faz de tudo. fiz, eu boto lá não só Getúlio, entendeu? Aham. Mas caiu o Getúlio lá. Mas eu boto tudo que eu estudei. Isso, Faço uma lista, uma estratégia, isso. aí boto lá, era português, eu gosto de português, é, gênero textual, aí boto, só que não boto matemática. Sim. Aí tem que começar a botar. Nem que seja a parte básica, que nem tem lá no Raízes da Matemática. Nem que seja essa parte básica, pô. Só que eu fico olhando, tipo assim, às vezes eu faço umas paradas, eu fico botando um exercício só de raciocínio lógico, né? Tipo, só que os exercícios que eu como ficar fazer com o olho, Aham. né? Eu boto no celular, Sim. aí eu tô no meio da rua e Isso não é ruim. fazendo. Isso é bom. Mas você tem que complementar isso com a parte prática também. Isso é como se fosse o aquecimento. Aí você depois tem que ir puxar o ferro. Entendeu? Você tem que fazer exercício de matemática também.
O que eu fazia como meta era toda semana eu fazia uma prova antiga da UERJ, e aí eu vi o que eu tinha errado. Essas matérias que eu tinha errado eram as metas de estudo todo dia, entendeu? Durante aquela semana. Só que, óbvio, isso exige uma quantidade grande de acertos primeiro, né? Tipo assim, já, pô, acertei 80% da prova. Ah, errei 10 coisas aqui. Então eu vou estudar essas 10 coisas. Porque se você tiver que estudar a prova inteira, aí não tem como. Entendeu? Você tem que ir crescendo gradualmente. Eu achei muito, incrível. Todo mundo. Pra mim é normal, pô. Todo mundo procrastina porque procrastinação está lastreada na nossa natureza. O nosso corpo quer economizar energia. Agora eu já chego numa fase, eu tô numa fase que eu não quero, olha só, então, porque eu não tô parado. Eu não quero ficar parado e eu não quero mexer no Instagram. Sim, E eu não quero ver filme, sim. e eu não quero estudar, eu não quero nada, mas eu também não quero ficar parado. Pega e lê um livro. Aí eu comecei a É, ler. isso é a negociação que você faz consigo mesmo. Pô, não quero estudar, tudo bem, mas eu tenho que fazer uma coisa que seja útil. Tem que ler um livro. Pô, então eu vou caminhar, vou correr. Né? Entendeu? Você tem que negociar consigo mesmo. Não tem pra onde fugir nisso. Fazer natação agora, né? Tipo, Isso. eu acho que quando eu sair eu vou ficar muito mais animado, porque eu vou fazer uma coisa que eu gosto, Isso. natação. Aí eu vou vir com a dopamina Isso. e vou estudar. E a disciplina transborda. Entendeu? Quando você começa a ter disciplina física, essa disciplina física ela transborda para o intelectual. Quando esse hábito da leitura, por exemplo. É, é a mesma coisa. Muita fase que é feio Para depois. depois ir estudar. A leitura dos livros, você vai ver que vai facilitar a sua boa vontade de fazer prova. Vai facilitar a tua boa vontade até da matemática, porque vai aguçar o raciocínio. O que hoje acontece com você é tipo, você olha para a velocidade que você está. Você está em zero. Você tinha que estar em 230 km por hora. Como é que eu faço? Não, mas não dá para sair de 0 a 230 assim. Mas eu já abandonei essa ideia. É, você vai devagarinho, pô. Devagarinho. Vou. Só que o problema é que eu não vou, entendeu? É, mas olha só, Eu quando eu tô igual, tomei. puxa, tem que nem, Todo mundo é assim, pô. liga. Todo mundo é assim. Já não te falei, pô, eu tive que reprovar 4 vezes para começar, para pensar em começar a estudar sobre como estudar, como aprender. Entendeu? É isso, todo mundo é assim. Quando eu tomei a decisão de começar a estudar para medicina em 2022, quando a Madalena nasceu, eu tomei a decisão e só fui começar mesmo em 2023. Não, e o negócio é assim, eu vou começar a estudar meio-dia. Aí chega meio-dia. Aí eu Inverte. Começa a estudar de manhã. Isso é muito importante, porque se você for fazer. É tipo você comer a sobremesa antes do almoço, entendeu? Já comeu a sobremesa, agora eu vou comer o almoço para quê? Não, inverte. Se recompensa com as coisas que você quer fazer. Ah, eu vou começar. Não, eu já vou acordar e já vou estudar. Depois eu faço o resto que eu quero fazer. Ah, mas eu não quero fazer nada. Então eu vou ficar sem fazer nada como recompensa. Fazer nada vai ser minha recompensa. Primeiro eu estudo. Essa é a lógica. Essa é a lógica. A gente tem que negociar, pô. Não dá, você não pode ser tirano consigo mesmo. Porque toda vez que você é tirano consigo mesmo, você também é escravo. Porra, não vale a pena. vou chegar em casa agora. O que eu deveria fazer? Descansa primeiro, depois lê, faz mais algumas questões. Entendeu? Simples. Assim, e você pode sempre se perguntar. Entendeu? Isso aí realmente eu faço. Chego em casa, aí almoço. Almoçar, almoçar. Aí deito um pouco, aí deito um pouco depois vou fazer a questão do Instagram. Isso. Pega lá no TEC, o caderno que eu te mandei da PM de São Paulo. Agora esse negócio vai ser muito bom, pô. Isso. Vai ser muito bom. Você entra lá, faz. Vou fazer 10 questões de matemática, 10 de português, 10 de história, 10 de geografia. Começa a fazer assim, todo dia. Por quê? Você vai ter um ritmo. Ah, mas e se eu não souber fazer as questões de matemática? Tranquilo, só olha para elas, vê a resolução. Pronto. Porque isso é a base, entendeu? É esse trabalho de você começar a ter aquele contato, entender a prova. Vai falar, pô, 10 é muito, então faz 5. 5 é muito. 2. É muito. Uma. Nenhuma não dá. Mas uma dá. Tinha dia de eu fazer isso, cara. Eu falava assim, cara, eu tô de saco cheio. Eu vou fazer uma questão de cada matéria. Eu abria lá uma questão. Pô, e aquele conteúdo ali, às vezes uma questão entra mais na tua cabeça do que 10, quando tu tá cansado. Pô, eu fico muito quando eu começo a errar muito, entendeu? Mas errar é necessário. O que me deixa puto é que eu faço a lista. Aí eu fiz a lista Sim, como, como se a primeira vez. sim. Uma nota boa. Aí quando eu vou revisar,
aí parece que eu esqueço algumas coisas e ia começar a errar. É nesse momento que você está revisando de verdade. A revisão não está funcionando se você só está acertando tudo. Aí você nem precisava fazer revisão. A revisão funciona quando tu erra. Entendeu? Tipo assim, às vezes a gente fica com um negócio na nossa cabeça. Ah, porque eu tô tipo com 70% de acerto, só tô errando 30%. É, você tá estudando, né? É exatamente para isso. Esse ponto de vista aí, pô, realmente. É, É que eu preciso de você falando mesmo, porque se eu for parar pra. eu também precisei disso. Entendeu? A gente sempre precisa de alguém que já trilhou o caminho e que mostre. É a mesma coisa de você tentar viajar para algum lugar e não pegar um mapa, não pegar um guia, não pegar nada. É por isso que eu sempre falo, quando alguém vira e fala, ah, você passaram por concurso, só sentar a bunda na cadeira e estudar, eu falo, não é, porque eu sei que não foi para mim. Eu vejo todo mundo que eu já ajudei, eu vejo, porra, a pessoa não foi assim também. Não dá para ser assim. Se fosse só sentar a bunda na cadeira e estudar, todo mundo que está em cursinho preparatório passaria. Porque nego fica 13, 14 horas estudando por dia, 6 horas no curso, mais 7 horas em casa, não sei o quê, e não passa. E aí? Como é que é só sentar a bunda na cadeira e estudar? Não pode ser. Não pode ser. A 5.5 agora. Filosofia clássica. O corpo de cidadãos é o poder supremo dos estados. A supremacia pode residir ou num homem, ou na minoria, ou em todos. Sempre que o um, ou a minoria, ou todos governam, tendo em vista o bem-estar comum, essas constituições são justas. Mas, se procuram apenas o benefício de uma das partes, seja ela o um, a minoria ou todos, estabelece-se um desvio. No excerto, encontra-se a base da teoria clássica das três formas de governo representadas pela. Então, olha só, formas de governo. Aqui é muito importante a gente não tomar cuidado, a gente não pode confundir forma de governo com estrutura de poder, que é o que ele está colocando aqui. Por exemplo, na letra A, você já tem logo de cara uma coisa que seria uma pegadinha muito forte: tirania, oligarquia e república. Eu tenho certeza que muita gente marcou essa. Porque o cara pensa Aristóteles, é grego, tem a República de Platão, o cara vai pensar num negócio desse. Mas o que acontece? A República, como eu botei ali na hora para eu poder me lembrar, né? A República ela pode ser oligárquica, como era a República Velha aqui no Brasil. Ela pode ser tirânica. Por exemplo, Caralho, pode ser uma ditadura. A China é uma república. não adianta, é bom você outras coisas. A estrutura do poder é uma coisa. A forma de governo é outra. Embora a nossa Constituição ela inverta um pouquinho. A nossa Constituição ela chama forma de governo republicana, né? Tanto que tem o bisuzinho, fogo na república. Aí a gente tem que tomar cuidado entre a filosofia e o direito, né? No direito é outra coisa. Mas aqui a gente tem que ver, tudo que está aqui, ó, burocracia, autarquia e império, não é forma de governo, é estrutura de poder. Ditadura, autocracia e anarquia. Novamente. Idem, plutocracia, tecnocracia, demagogia. Só a letra E corresponde àquilo que Aristóteles ensinava. Monarquia, aristocracia e democracia. Monarquia, o poder de um. Aristocracia, o poder de poucos, dos melhores. E democracia, o poder do povo, né, do daimos. Ou como uma tiazinha que uma vez eu O que conheci. é uma utopia? Utopia é um projeto que em si é impossível de ser realizado na realidade, mas que ele pode, digamos assim, motivar as ações dos seres humanos, tipo comunismo. Entendeu? O comunismo é uma utopia. Você pode lembrar sempre disso. Comunismo, o nazismo é uma utopia. Ou seja, ele motivou uma certa parcela da humanidade. Sobre utopia. Teve uma do Bauman sobre utopia. Essa coisa que eu errei, porque Foi essa lá para daqui baixo eu queria saber realmente o que é. Essa daqui eu só acertei por causa da democracia. da democracia, né? Porque eu vi a democracia aqui e eu vi o jeito que estava escrito ali, né? Sim. Só por causa disso, porque se fosse de outro jeito, 56 tem uma pintura depois. Antigo centro da economia mundo europeia do século XV. No final do século XVII, no início do século XVIII, Veneza ainda era uma cidade cosmopolita, onde orientais podiam sentir-se em casa. Qual elemento da condição cosmopolita de Veneza da Idade Moderna está explicitado nos textos? Bom, falou, né, no texto. Antigo centro da economia mundo europeia. Ou seja, a gente tem que só lembrar aqui o quê? Que Veneza é uma cidade, né, que fica ali no... Ela fica bem do lado da Itália e ela é tipo uma ilha, Veneza. E ela era um dos grandes centros comerciais. Antes de haver as grandes navegações, os grandes centros comerciais eram Veneza e Gênova. Então essas duas repúblicas, eram cidades repúblicas, né? Elas
Uma de um lado, é literalmente assim, tem a bota italiana aqui, aí tem um lado aqui e outro aqui. Veneza aqui e Gênova aqui. E elas controlavam o comércio no Mediterrâneo, porque elas negociavam em grande medida com os gregos, com os bizantinos. Era isso, né? Integração no comércio mediterrâneo. Tinha outra coisa, né? Todo o resto aqui não tá nem no texto nem na imagem, né? Não tem como. 5.7. O direito não é a justiça. O direito é o elemento do cálculo. É justo que haja um direito, mas a justiça é incalculável. Ela exige que se calcule o incalculável. E as experiências aporéticas são experiências tão improváveis quanto necessárias da justiça. Isto é, são momentos em que a decisão entre o justo e o injusto nunca é garantida por uma regra. De acordo com o texto, ainda que esteja em desconformidade com o ordenamento jurídico, são exemplos de ação justa. Aqui eu marquei a A pelo princípio de geral específico. Né? Você tinha que, logo de cara, né, letra B e C tinha que ser eliminada. Não tinha como considerar. Que seria repressões do aparato estatal. Ele está falando o contrário. Né? Ele está falando da reação das pessoas diante, uma desobediência das pessoas diante de algo que seria injusto. Então, repressão do aparato estatal é o contrário. É o Estado que vai lá e reprime as pessoas. E conflitos de natureza intercontinental seria conflitos entre diferentes continentes. O que isso tem a ver com a ação justa ou injusta? Né? É o contrário. Então, veja, manifestações do movimento sindical. Está errado? Não, está certo. Mobilizações de agremiações estudantis. Está errado? Não, está certo. Mas ambos aqui, eles são casos específicos de um princípio geral. São casos de desobediência civil. Então, o que ele está falando, quando a lei proíbe, mas é justo ainda assim, então é justo. Se é justo, é justo. É isso que ele está querendo dizer, né? É justo, é justo. Tem que ser caso de desobediência civil. 5.8. Sinal fechado. Olá, como vai? Eu vou indo, e você, tudo bem? Tudo bem, eu vou indo, correndo. Pegar meu lugar no futuro, e você? Tudo bem, eu vou indo em busca de um sono tranquilo, quem sabe? Quanto tempo? Pois é, quanto tempo? Perdoe a pressa. É a alma dos nossos negócios. Oh, não tem de quê, eu também só ando sem. Quando é que você telefona? Precisamos nos ver por aí, pra semana, prometo. Talvez nos vejamos, quem sabe? Quanto tempo? Pois é, quanto tempo. Tanta coisa que eu tinha a dizer, mas eu sumi na poeira das ruas. Eu também tenho algo a dizer, mas me foge a lembrança. Por favor, telefone, eu preciso beber. Alguma coisa rapidamente pra semana, o sinal, eu procuro você. Vai abrir, vai abrir. Prometo, não esqueço. Por favor, não esqueça. Não esqueço, não esqueço. Adeus. A letra da canção apresenta a permanência de uma situação da vida cotidiana ao destacar. Então, o que a letra da canção está fazendo? Quando a gente vai lendo, dá para ir imaginando, né? A cena, dois sujeitos assim parados no sinal, né? Um falando com o outro. É um negócio fugaz, né? É o famoso do carioca, né? Vamos marcar. Vamos marcar. Vamos marcar, aí a gente se fala. Então, o quê? A letra D, efemeridade dos vínculos de afetividade, ou seja, efemeridade é aquilo que não dura muito, né? É efêmero, ou seja, vem de efeméride, de uma data. É aquilo que está numa data específica e que passou, passou, acabou. Então, é isso. É um vínculo de afetividade que hoje em dia não tem muita solidez, não tem muita substância. 5.9, Macedônia do Norte. Quando eu vi essa questão aqui, eu fiquei impressionado, porque eu estava estudando esse negócio para o concurso de diplomata. E aí eu, caramba, cara, né, caiu no Enem, legal pra caramba. Cara, não tem, né? É, O pessoal fala que não é. acordo entra em vigor e país muda oficialmente de nome. Isso aqui facilmente cairia na UERJ também, porque é um assunto de atualidade. Tem que ter um conhecimento muito integrado para você entender esse negócio aqui. Entrou em vigor em 2019 o acordo que determina a mudança de nome da Macedônia para a Macedônia do Norte. A troca põe fim, ao menos por enquanto, no impasse entre essa antiga república da Iugoslávia e a vizinha Grécia. O governo grego se opunha ao uso do nome da Macedônia pelo novo país vizinho, que a Grécia tem uma província no norte com o mesmo nome. Por causa desse impasse, a Grécia bloqueou as negociações de adesão de seu vizinho à União Europeia. Depois de negociações, as duas partes chegaram a um acordo. Para o país originado da antiga Iugoslávia, ou seja, a Macedônia do Norte, a mudança de nome é uma estratégia política para intensificar a integração regional. Eles querem entrar na União Europeia, por isso eles mudaram de nome, né, o país. Mas qual que era a grande sacada aqui? Esse país, Macedônia do Norte, se chamava Macedônia só. E aí a gente tem que lembrar de uma coisa fundamental. Macedônia foi onde nasceu o Alexandre o Grande, que conquistou toda a Grécia, né? E
Depois que acabou a Iugoslávia, que era um país grandão ali nos Balcãs, que reunia diversos povos distintos, cada povo fez seu país, seu estado. A Macedônia tem uma província na Grécia cujo nome é Macedônia, e a Macedônia adotou o nome Macedônia para si. E eles começaram a usar símbolos gregos. O que os gregos falaram? Opa, esses caras estão de sacanagem. Eles pegaram o nome Macedônia, que era de Alexandre. Aí eles botaram o nome da capital, se eu não me engano, era Alexandre o Grande. Os caras estão querendo invadir a gente, pô. Aí eles começaram a botar os símbolos, assim, da Grécia, né? Eles começaram a dizer que a cultura grega era deles, a cultura helênica, né, era deles e tal. Então começou a haver uma tensão entre a Grécia e a Macedônia, porque os gregos perceberam, não, esses caras aí estão de sacanagem com a gente, pô. E a Grécia, em tudo que podia, a Grécia já estava na União Europeia, já estava na ONU, tudo que a Grécia podia sacanear, sacaneava. Não deixava a Macedônia entrar na União Europeia, fazia o veto, não deixou a Macedônia fazer nada. Aí, a Macedônia teve que mudar para a Macedônia do Norte, para poder começar esse processo de integração. Só então a Grécia retirou o veto para que eles pudessem iniciar o processo de adesão à União Europeia. Eles não entraram ainda, mas estão no processo de adesão. Eles nem poderiam dar esse primeiro passo se não fosse pela aprovação da Grécia, que já estava na União Europeia. Porque para um país entrar na UE, ele primeiro, todos os outros países da UE têm que concordar. Então a Macedônia nunca conseguiria entrar. Mesmo que todo mundo concordasse, a Grécia discordando, não ia entrar. E é essa integração regional que eles queriam. Eles queriam se juntar à União Europeia para poder, obviamente, participar da zona do euro. O gabarito fica eco. 60. Concentração de CO2 por queimadas entre a África e o Brasil em 30 de agosto de 19. A dispersão espacial do problema ambiental apresentado na imagem de satélite é explicada pela seguinte característica geográfica. Massa de ar, né? Que, direto ao ponto, tá a fumaça lá voando, vem a massa de ar, leva. Aí vai para um lado para o outro. É. 61. 61 foi difícil também. A credulidade dos ouvintes aumenta o descaramento do narrador. E o descaramento deste conquista-lhes a credulidade. A eloquência, quando levada a seu patamar mais alto, deixa pouco lugar à razão ou à reflexão, mas dirigindo-se inteiramente à imaginação e aos afetos, cativa os ouvintes condescendentes e subjuga-lhes o entendimento. No contexto do século XVIII, o autor propõe uma reflexão radical acerca da arte da eloquência, restringindo-a ao... Aqui, o que acontece? Ele está falando, é o David Hume, que é um dos primeiros empiristas, né? Um dos primeiros cientistas modernos, digamos assim. Então, saber o contexto ajudaria nisso aqui. Ele se opunha ao uso da retórica, da eloquência para o convencimento. Ele dizia que o convencimento só pode ser baseado em fatos. Porque quando você usa a retórica, você, como ele está falando aqui, ó, você deixa pouco lugar à razão ou à reflexão e dirige-se inteiramente à imaginação e aos afetos. Ou seja, você está falando com aquilo que faz a pessoa se sentir bem e não com aquilo que objetivamente é verdadeiro ou não. Era isso que passava na cabeça dele. Então a crítica que ele faz é o da letra E. Âmbito da persuasão, análogo às críticas platônicas aos sofistas. Ou seja, lá em Platão, a gente vê Sócrates criticando os sofistas por não buscarem a verdade, mas sim as aparências. A aparência de verdade para o sofista era mais importante do que a verdade em si. Sócrates cria que existia uma verdade. Só que Sócrates falava muito mais de uma verdade de tipo metafísico. A diferença entre Sócrates e o David Hume é que o Hume ele pensa muito mais no âmbito científico. Então ele está pensando mais em verdades materiais. Né? Ele confunde essas duas coisas. Ele não fala de metafísica, ele fala mais de física. Entendeu? Mas é isso. A crítica dele é essa. O resto todo não teria como. Sistema de crença não faz sentido, campo dos absolutos. Essa questão foi muito, muito boa, muito bonita. Até pela densidade das alternativas que ela propôs. 62. Os direitos do homem constituem uma classe variável, como a história destes últimos séculos demonstra suficientemente. O elenco dos direitos do homem se modificou e continua a se modificar com a mudança das condições históricas, ou seja, dos carecimentos e dos interesses das classes no poder, dos meios disponíveis para a realização dos mesmos, das transformações técnicas. Direitos que foram declarados absolutos no final do século XVIII foram submetidos a radicais limitações nas declarações contemporâneas. Direitos que as declarações do século XVIII nem sequer mencionavam, como os direitos sociais, são agora proclamados com grande ostentação nas recentes declarações.
Os argumentos apresentados no texto sustentam que os direitos humanos são variáveis porque os considera como convenções coletivas, né? Ele está falando aqui o quê? Que em cada momento histórico você tem uma confluência do que ele fala ali, ó, de mudanças nas condições históricas, que são os carecimentos e os interesses, as classes no poder, os meios disponíveis para a realização dos mesmos, transformações técnicas. Então, são convenções coletivas, né? Aquilo que se considera como direito humano hoje, daqui a 200 anos pode não se considerar. Assim como há 200 anos atrás se considerava algumas coisas absolutas que hoje não são mais consideradas. Então, essa classificação de direito humano não é imutável. É isso que ele está querendo dizer aqui para gente. 63. Carro elétrico, uma miragem ecológica. Essa 63 bem legal também. A mudança para a eletromobilidade de fato promove uma alteração no consumo de recursos naturais. Hoje amplamente dependentes do petróleo, nossos modais de transporte poderiam se tornar cada vez mais dependentes de 30 metais raros: galho, tântalo, cobalto, platinoides, tungstênio, metais de terras raras. Uma mina contém apenas ínfimas quantidades desses metais dotados de fabulosas propriedades eletrônicas, ópticas e magnéticas. No que se refere ao desenvolvimento sustentável, a charge e o texto indicam uma contradição no uso da tecnologia alternativa derivada do seguinte aspecto. Letra A, né? Necessidade de fontes não renováveis. Tem gente que pensa que todos os problemas do mundo vão se resolver se a gente tiver placa solar, carro elétrico. O cara só não para para pensar no grau de poluição e depredação que você precisa ter para fazer uma placa solar e para fazer um carro elétrico. Às vezes, no custo-benefício, fica mais barato usar o petróleo. Não, você já viu esse negócio? Você já viu o negócio na praia? Carregar carro. Já? Você viu o que tem embaixo? Não. Refrigerador. De combustível. Combustível. É, nos Estados Unidos fazem isso direto. Com os carros da Tesla. Os caras levam um geradorzinho a diesel na mala. Tem um vídeo, uma vez meu pai tava me mostrando, muito engraçado. Eu tava conversando com meu pai ontem sobre isso. Sei. Ele falou que é bom mesmo, que é o carro, no carro elétrico, é que no carro a combustão é 70%, 30% é usado, não, 40% transforma em energia para Mover o carro, né? Sim. e 60% é convertido em calor. Isso. Por No isso que esquenta. carro elétrico, é 90% de eficiência e 10% gera calor. Isso. É esse que é o Mas e o, estado o custo para fazer? É esse que é o é, problema. esse que é o problema. Ele fica muito caro hoje em dia ainda. Tipo assim, com menos calor, menos degradação. E mais. E menos desperdício pra gente também. Porque, tipo assim, quando você bota combustível, se conseguisse fazer, mas não dá. O negócio é esse. O motor a combustão, ele tem um limite. Tem um limite. Até a máquina ideal, que seria a máquina de Carnot, no ciclo de Carnot, ela faria 90%. Não existe, nem no ideal, a gente consegue pensar numa máquina que tenha 100% de eficácia. Entendeu? Aí, mas, Quanto mais calor, cara, calor, calor e barulho são os grandes roubadores de potência. Quando você vê o motor fazendo muito barulho, você vê que muita parte do combustível tá indo embora. Motor de caminhão, assim. Tu vê que o caminhão não tem muita força por causa disso. Quer dizer, ele tem muita força, mas ele não tem muito desempenho, né? Ele não consegue acelerar muito. Grande parte vai embora no calor e no barulho. 64. A Roda dos Expostos de Salvador data de 1726. Foi uma das instituições implantadas com o objetivo de acolher e prover um encaminhamento para a criança recém-nascida abandonada. Essa assistência fundamentava-se em práticas caritativas, paternalistas e imediatistas que visavam ao cuidado básico da criança e especialmente a salvação de sua alma, via batismo, devido à alta mortalidade. A instituição apresentada no texto justificava-se pelo. Aí entra um anacronismo, se você marca a letra A, que muita gente deve ter marcado. Defesa dos direitos humanos. Ah, tá salvando os bebês. Defesa dos direitos humanos. Cara, você tá falando 1726. Nem tinha essa concepção. Estava começando as primeiras discussões na França sobre direitos humanos nessa época. Então, certamente em Salvador, na Bahia, não era isso que motivava. Né? Era a letra B, preceitos de natureza socio-religiosa, como o texto também fala, né? Qual era o objetivo? Acolher, encaminhar a criança se ela sobrevivesse. Se não sobrevivesse, que pelo menos fosse batizada para salvar a alma. a gente estava no auge, né? É, pô, você tá falando do século XVIII, assim, então. 65. A missão dos governantes
consiste em promover a felicidade da sociedade, punindo e recompensando. A parte da missão de governo que consiste em punir constitui mais particularmente o objeto da lei penal. A obrigatoriedade ou necessidade de punir uma ação é proporcional à medida que tal ação tende a perturbar a felicidade e à medida que a tendência do referido ato é perniciosa. A felicidade consiste naquilo que já vimos, ou seja, em desfrutar prazeres e em estar isento de dores. Qual a perspectiva de justiça emerge da relação estabelecida no texto entre punição e felicidade? Aqui a lógica dele é o quê? A punição é um meio necessário para atingir o fim, né? O prazer, a felicidade da maior parte das pessoas. Ou seja, a punição ela é um meio para um fim. Isso aqui se insere extremamente na filosofia utilitarista. Isso aqui é o Jeremy Bentham, né? Tem um outro autor que é muito... Até tem uns livros dele aqui, o Stuart Mill. São dois autores ingleses que eles pregavam isso, né? Eram britânicos. Eles pregavam essa ideia utilitária, que seria que o prazer é o que dá a felicidade ao homem. E a finalidade do governo é causar a maior parcela de prazer e felicidade para a maior parcela da população possível. Então, a punição se torna um meio para esse fim. Você retira os poucos que atrapalham o prazer dos outros, né? Essa é a justificativa filosófica do utilitarismo para a punição. E assim com o alfa. 66 era você ir eliminando, né? Cidade sustentável, assentamento humano, construído por uma sociedade com consciência de seu papel de agente transformador dos espaços e cuja relação não se dá pela razão, natureza ou objeto, e sim por uma ação sinérgica entre prudência ecológica, eficiência energética e equidade socioespacial. Uma medida pública que contradiz, eu tenho certeza que muita gente não leu esse contradiz, o modelo de cidade exposto no texto é, o cara não leu, marcou a letra A. Uma vez, é, Muita gente deve ter feito isso. eu fiz isso. Eu sei, porque, tipo assim, na hora do Enem, cara, eu acho sacanagem esse tipo de questão assim, sabe? Porque ela não é uma questão de conteúdo. Porque ela é uma questão de atenção só. Você vê que todas as opções, elas vão conforme o modelo de cidade exposto no texto. Seria cidade sustentável, né? Ou seja, coleta seletiva de lixo, é sustentável. Reutilização de águas pluviais, água da chuva, sustentável. Arborização das avenidas centrais, sustentável. Educação ambiental na comunidade, é sustentável. Agora, canalização dos cursos hídricos, você canalizar rio é uma das coisas que mais prejudica o fluxo de água na cidade. E aí começa a causar enchente, desabamento, etc, etc. É a minha charge. Não é uma questão de conteúdo, né? É uma questão de... Não caí na primeira. É, eu não gosto, assim, pra ser sincero. 67. Nos Estados Unidos, um hotel perto de um parque foi engolido por uma enorme cratera. Não é a primeira vez que esse tipo de incidente acontece na Flórida. Em minutos, uma ala inteira do hotel era engolida pela cratera de 30 metros de diâmetro e 5 de profundidade. O diretor do resort em Claremont, perto dos parques temáticos da Flórida, diz que o prédio tinha 15 anos e que até então o solo nunca havia apresentado problemas. Os afundamentos são um fenômeno comum na Flórida por causa das formações de calcário e argila no subsolo, mas, às vezes, chuvas fortes ou a drenagem do solo para a construção acabam contribuindo para o surgimento desses buracos. Aqui foi muito um trabalho também de eliminar, né? A situação de desmoronamento do solo descrita no texto origina-se da, veja, de baixo para cima. Se fosse impermeabilização da superfície ocupada, a água não teria como entrar, né? Impermeabilizar e não deixar a água entrar. Se a água não entrasse debaixo do solo, não tinha como o solo desabar. Então faz sentido. A acumulação de sedimentos orgânicos também, tipo assim, o que a acumulação de sedimento orgânico vai ter a ver com desabamento? Se vai acumulando no chão, tinha que aumentar, né? Não diminuir. Então, não tem como. Recomposição da mata ciliar é só quando a gente está falando de rio, que tem aquela mata em torno do rio, entendeu? Isso é mata ciliar, não pode ser. Ação do intemperismo químico? Sim. O que é o intemperismo químico? É a ação dos elementos químicos que vão formando reações no solo e pouco a pouco vão tirando. Quando eu li a letra A primeiro, eu fiquei com medo. Eu botei na interrogação assim, porque eu tinha pensado, cristalização da estrutura geológica. Falei, pô, será que ele quer dizer, com cristalização da estrutura geológica, ele quer dizer o tipo de solo que tem, né? Depois eu percebi, não, é o intemperismo mesmo. Ele fala, é muito claro. A água entra e vai reagir com esses solos que estão aqui, né? Que são de quê? De calcário e argila.
o solo vai ficando meio mole, né? Calcário e argila com a água vai virando um negócio assim, afunda. É isso. Às vezes o Enem é o óbvio mesmo. Às vezes a gente erra porque a gente vai procurar. Coisa nova. É. Igual a 68. A 68 é tipo, é o óbvio que às vezes a gente fica até com medo de marcar. Não, não é isso não. Moradores de Berlim protestaram contra a demolição de um trecho do muro que dividiu a cidade durante quase 3 décadas. Tratado como patrimônio cultural histórico da cidade, o East Side Gallery, repleto de grafites emblemáticos, está na mira de uma construtora que pretende levantar um condomínio de luxo às margens do rio Spree, que corta a cidade. A demolição do símbolo histórico mencionado representa uma violação da memória coletiva. É o quê? A memória da cidade está representada. A cidade de Berlim foi dividida na Guerra Fria, né, pelo Muro de Berlim, lado oriental comunista, lado ocidental capitalista. Então isso é a memória coletiva da cidade de Berlim. Derrubar aquilo ali, uma violação dessa memória coletiva. É óbvio, né? Assim, alteração das fronteiras políticas. Como? É dentro da cidade, né? É a mesma cidade. Não tem fronteira política. Não mais, né? Houve no passado, na Guerra Fria. Mas não há mais fronteira política. Isso na contexto da época. Da Guerra Fria, né? Mas não, você vê que é agora, ó, notícia de 2021. A adesão à arquitetura neoclássica. Nada a ver. Negação das influências orientais. Que isso, né? Ah, não pode vir budista pra cá, filha da puta. Porra. Reorganização da mobilidade urbana. Não, pô, é pra construir condomínio, não é pra passar uma avenida, né? Então, só letra A mesmo. 69. Essa 69 aqui, eu quase caí na pegadinha. Quase caí numa pegadinha dela. Em conjunto, todo e não todo, unido e separado, em consonância e em dissonância. De todos um e de um todos. Deus é dia noite, inverno verão, guerra paz, saciedade e fome. A característica do pensamento do filósofo Heráclito, registrada nos fragmentos mencionados, é a ênfase na... O que acontece? O Heráclito, ele considerava que as coisas, elas, apesar da sua aparência de oposição, no final elas são uma coisa só. Tudo é um. É isso que ele via como princípio. O princípio é, quando você olha de cima para a realidade toda ela tem uma certa harmonia. Então tudo é uma coisa só. Mesmo os opostos, que quando a gente está vivendo esses opostos, tipo, você está numa doença, aí você está passando por aquela doença, aquilo parece um grande mal. Mas depois que você passa pela doença, vem um período de coisas boas na sua vida e você até esquece aquilo. Então ele fala, quando você olha de cima a vida, tudo é um, tudo é uma coisa só. Tudo tem uma lógica regente. E aí, eu ia marcar a letra C, eu falei, pô, de fato, o Heráclito, está implícito no pensamento do Heráclito, essa imobilidade imanente, porque por mais que as coisas mudem, você olhando para dentro do universo, ele meio que continua imóvel, porque nada muda no final das contas, entendeu? Mas aqui está muito claro, registrada nos fragmentos mencionados, está no enunciado. O que está registrado? São essas dualidades, né? Pô, dia, noite, inverno, verão, guerra, paz, saciedade, fome. Então, Não sabia o que era de dicotomia é sempre assim, pares de coisas duais. É, verão, inverno, dia, noite. Mas no início é isso mesmo. No início você tem que errar muito vocabulário, Parece que pô, eles acham um vocabulário que. Porra, sabe? mas depois fica repetitivo. Tipo assim, agora, porque tu tá vendo, tá começando a ver. Depois que você já fez, tipo, 1000 questões, você, Mas isso é só no Enem, pô. No Enem, assim, que é muito é, mais. o Enem é mais mesmo. Tem outras provas até que pesam um pouquinho mais a mão. Concurso militar, às vezes, dá uma pesada nisso também, mas É, a SpaceX. Mas o Enem é muito mais por causa de humanas mesmo, né? Que aí tem. Na prova de humanas, em filosofia principalmente, você consegue pegar muito termo técnico. Consegue pegar muita coisa estranha pro dia a dia, né? Pro nosso dia a dia. 70. Entre esses preconceitos estava o canibalismo. A prática não era, porém, uma mentira, uma invenção europeia, mas um ritual controlado por regras. Entre os tupis, por exemplo, os guerreiros se sentiam honrados quando morriam em um banquete canibal. Para os europeus, no entanto, comer carne humana era abominável, pois nem mesmo os leões ingeriam seus semelhantes. Portanto, para os conquistadores, o canibalismo era sinônimo de barbarismo e da incapacidade de se autogovernar. No texto, europeus e ameríndios contribuíram à prática relatada, respectivamente, o significado de. Então,
novamente é o que está bem na cara, né? Os europeus atribuíram o significado de selvageria. Quanto os ameríndios, eu não gostei muito da palavra empoderamento, que eu falei, pô, empoderamento? Normalmente o pessoal usa para feminismo, uma palavra muito moderna, né? Tá bom, né? Botaram aí empoderamento. Bom, eu acho que faria muito mais sentido botar honra, né? Do que empoderamento. Até porque é o que está implícito ali, né? O guerreiro se sentir honrado. Então, selvageria e honra. Né? Mas tudo bem. Quiseram botar, botaram. 7.1. Fragmentada em pequenos grupos, fragilizada pela ausência de algum peso, de algum tipo de organização ampla, tendo que carregar o peso do preconceito racial que se transfere do negro para a cultura negra, a religião dos orixás tem poucas chances de se sair melhor na competição desigual com outras religiões. Silenciosamente assistimos hoje a um verdadeiro massacre das religiões afro-brasileiras. No processo de invisibilização dos cultos, odeio essa palavra, mano. Invisibilização, é muito feia. Invisibilização dos cultos afro-brasileiros, o texto associa os seguintes elementos essenciais. Então, novamente, é a interpretação de texto aqui, né? Não é uma questão muito de conhecimento. Que elementos são esses? Primeiro, ele falou, fragilizada pela ausência de algum tipo de organização ampla. Então, a primeira coisa, né? Não tem uma federação, uma liga, não tem uma coesão maior, né? Por exemplo, se você vai aqui, se você quiser tretar com a paróquia daqui, paróquia Nossa Senhora de Fátima, você não vai arranjar uma treta só com o pároco daqui. Você vai arranjar uma treta com o bispo de Niterói, que por sua vez vai chamar a CNBB em Brasília, que por sua vez vai chamar o legado apostólico brasileiro, que vai mobilizar Roma. E aí você arranjou uma briga com a Igreja Católica do mundo inteiro. É melhor deixar os caras quietos. Protestante, o cara abriu uma filial, outra filial, pô, tu vai arranjar briga com ele, tem não sei quantas filiais. Mas quando você fala, por exemplo, do candomblé ou da Umbanda, pô, tem um terreiro. Às vezes é só ele. Ele não tem várias filiais, né? Ele não tem uma federação de terreiros, né? Então, ele fica ali, pequenininho. Né? E aí, essa fragmentação é o que ele está falando aqui. Precariedade e coesão representativa. Tipo assim, hoje os protestantes, eles têm uma bancada de deputados protestantes. Né? Eles se organizam para votar. Isso é quase que impossível acontecer na Umbanda ou no Candomblé. Exatamente porque há tanta discordância interna também, cada um vai ter suas regras, então não vai ter concordância, vamos eleger o fulano de tal. Não vai ter como. Mas agora, hoje em dia, tá tendo mais. Para necessidade, né? A necessidade. Fica lá dentro. Sim, Tem a iniciação e tal. sim, O tempo que fica lá dentro era muito bom, entendeu? sim, E aí agora, tipo, o cara de lá dentro, quando eu, por exemplo, aí diminuiu bastante tempo, né? sim. Padronizou. Pra todo mundo. Mas pode ter certeza que tem gente que não aceita também. Pô, É, é porque é uma coisa que já vem muito. é muito antigo, né? Muito antigo. E a recusa da alteridade é outra parte. O que é a alteridade? É tratar o outro da mesma forma que você gostaria de ser tratado. Basicamente é isso, né? Então é uma recusa da alteridade. 7.1b. Essa aqui é o que parece. É o tipo de questão que às vezes nos pega por. É igual a 7.2, cara. 7.2 eu li e falei, não, é só isso? É. A partir do século XIX, principalmente no século XX, iniciou-se o uso de produtos sintéticos na agricultura. No Brasil, a partir da década de 60 e posteriormente nos anos 70, os inseticidas ampliam sua fatia no mercado dos defensivos agrícolas. Ora, se é inseticida, o que ele faz? Ele mata inseto, né? A gente sabe disso, Baygon. Nos espaços agrícolas, a mudança técnica descrita provocou a diminuição da. Aí, se você vê todas as outras, olha só. E detalhe, né? Provocou a diminuição. Importante. Desagregação das camadas pedológicas. Camada pedológica é a camada do solo. Como é que o inseticida vai ter a ver com a agregação ou desagregação da camada do solo? Nada. Diminuiu a diversidade de polinizadores naturais? Sim. Né? Se matou os insetos são os polinizadores naturais. Né? Borboleta, abelha, mosca, estão morrendo. Então não tem mais polinizador natural. Contaminação dos lençóis freáticos até de fato acontece. O inseticida ele entra na terra, ele não se mistura a outros elementos orgânicos e ele vai até os lençóis freáticos mais profundos. Mas ele quer saber o que diminuiu. A contaminação dos lençóis freáticos aumentou, não diminuiu. Produtividade da terra cultivada também aumentou. Né? Quando você tira os predadores, aumenta a produtividade. Ocorrência da erosão laminar? Também não.
né? Não vai diminuir a ocorrência de erosão. Até porque não tem nem tanto a ver assim. Vou fazer uma pausa agora, depois a gente vai até a 90, faltam só 17. 7.3 agora. Pesquisa pioneira no Brasil propõe o uso de energia do solo para climatizar edifícios. Pela primeira vez na história, o Brasil terá um prédio que usa energia do solo para climatizar seus ambientes. Uma pesquisa inovadora avaliou o uso das fundações de edifícios como meio para a troca de energia térmica entre o prédio e o subsolo. A energia geotérmica é aquela encontrada dentro da crosta terrestre, seja no solo, nas rochas ou mesmo na água, sendo identificada pela temperatura. Essa energia pode ser transferida para a superfície por processos de troca térmica a partir das fundações da edificação. Para o sistema elétrico brasileiro, a expansão de tecnologias como a descrita no texto representa uma tendência de... Por que letra C? Que o sistema elétrico brasileiro ele depende em quase 70% das hidrelétricas. Então a gente tem uma dependência muito grande na geração de energia elétrica nas hidrelétricas aqui no Brasil. O principal que a gente conhece é Itaipu, né? A mais famosa. Mas tem outras também, tem Belo Monte na Amazônia, assim vai. Paulo Afonso, na Bahia. As usinas hidrelétricas, embora elas sejam muito boas, elas custam muito para construir e elas causam um rastro de destruição onde elas são construídas. Então, reduzir a pressão sobre as usinas hidrelétricas é muito bom, que aí elas precisam produzir menos, elas podem ser menores, muita coisa pode ser substituída, né? Se você pode usar a fundação do prédio para gerar energia, você vai usar energia hidrelétrica, por que você vai botar placa solar? Vai ficar muito mais fácil. A energia já está embutida naquela unidade construída. De uma forma muito inteligente, se funcionar, muito inteligente. O resto todo, vê que é contrário. Homogeneização da oferta da matriz produtiva. O que tem a ver matriz produtiva se a gente está falando de prédio residencial que a pessoa vai morar? Matriz produtiva é quando a gente está falando de indústria, assim vai. Né? Ampliação do consumo em unidades residenciais? Pode ser que sim, mas não necessariamente, né? Não é porque vai ter a energia sendo gerada pela fundação do prédio que vai aumentar o consumo. Não sei. Assim, não tem nem tem como aumentar tanto o consumo, né? Ah, o cara vai deixar o ar-condicionado ligado o dia inteiro? Ele pode até deixar, mas tipo, tem um limite, né? Do tanto que você pode consumir. A maior parte do consumo elétrico não é residencial no Brasil. É industrial. A maior parte do consumo. Tipo, 90%. Por isso que quando vem esses negócios, economize energia para não contribuir com o apagão, eu falo, porra nenhuma, eu não vou economizar energia porra nenhuma. O que tem que economizar é a fábrica. Eu vou economizar para os caras continuar produzindo e lucrando? Eu vou dormir no ar-condicionado sim, tá de sacanagem comigo. Estagnação do consumo em unidades industriais. Novamente, o assunto aqui não é unidade industrial. Superação da necessidade de recursos renováveis. Agora a gente só vai queimar as coisas todas, não vai usar mais renovável. Vamos usar só destruir. Só. 7.4. Essa aqui é sobre história romana. Durante a realeza e nos primeiros anos republicanos, as leis eram transmitidas oralmente, de uma geração para outra. A ausência de uma legislação escrita permitia aos patrícios manipular a justiça conforme seus interesses. A conjuntura sociopolítica da Roma Antiga, conforme apresentada no texto, foi contestada pelos... Bom, aqui dava para eliminar, né, logo de cara, que você percebe que não podia ser pelos monarcas, porque eles eram que eram beneficiados, né? Nem os nobres. Eles eram beneficiados pela história. Então sobraria B, C, P, D e E. Aí, tipo assim, camponeses é um termo que a gente costuma usar para a Idade Média, não para Roma. Roma, normalmente você fala de plebeu. E você tinha estrutura dos tribunos da plebe em Roma. O tribuno da plebe era tipo deputado. Era um sujeito que representava o interesse dos plebeus. Isso foi alcançado exatamente pela legislação escrita, quando você passa a ter a lei romana codificada nas 12 tábuas. Porque se a lei é oral, muda a lei conforme você quiser. Né? Não, a lei é assim, agora é outra. Né? Quem que diz que não é? Então, estrangeiros nem faria sentido, né? O que estrangeiro tem a ver com a lei do local? Né? Então, é plebeu mesmo. 7.5. Os povos indígenas têm o direito de manter, controlar, proteger e desenvolver seu patrimônio cultural, seus conhecimentos do passado, suas expressões culturais e as manifestações de suas ciências, tecnologias e culturas, compreendidos os recursos humanos e genéticos, as sementes, os medicamentos, o conhecimento das propriedades da fauna e da flora,
as transmissões orais, as literaturas, os desenhos, os esportes, os jogos e as artes visuais e interpretativas. Os direitos reconhecidos no texto representam a, claramente aqui, então pode ser a letra C. Por quê? São múltiplos direitos, né? E aí a letra A diz, mas tem multiplicidade, mas é a multiplicidade dos troncos linguísticos. Aqui a carta não está falando de diversas línguas. Então, pode ser. Ampliação das influências externas, ao contrário, né? Se eles podem conservar, você está falando de uma diminuição da influência externa e a manutenção da cultura original. Sofisticação das práticas de sobrevivência. Não está falando de sobrevivência, né? Ele está falando, pô, o que sobrevivência tem a ver com literatura, transmissão oral, desenho, esporte? Não. E nem diversificação da economia de subsistência, não é o foco também. Então, 7.5, Charlie. 7.6, eu escolhi Bezalel e lhe dei competência e habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico, para fazer desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidar e montar pedras preciosas, para entalhar madeira e para fazer todo tipo de artesanato. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Se conhecesses a ciência certa, logo renunciarias à ostentação. Escritos em temporalidades diferentes, Antiguidade e Idade Média, os textos sagrados aproximam-se ao mostrar o papel da ciência para... Essa daqui era novamente uma questão de eliminação. Né? Você tinha que ir eliminando. Por exemplo, emergência das universidades. De fato, a ciência teve um papel, mas esses textos aqui não podem estar falando disso, que eles foram escritos antes das universidades, né? Então, não tem a ver. Crescimento religioso e movimentos sectários. Normalmente não é a ênfase, né, disso, dos textos. Avanço da intolerância e rivalidades nacionais. Não está falando de nações aqui, primeira coisa. E muito menos está falando de intolerância. Preservação das tradições e rituais místicos. Também não está falando, né, de tradição e ritual místico. Então, podia ser letra E mesmo. Desenvolvimento social e práticas laborais. 77 agora, que na minha opinião é a questão mais zoada da prova. Ela não está certa, o INEP vai considerar como certo, porque ele não anula, mas não está certa. Em 1914, uma expedição estudantil saiu da Rússia em direção à América do Sul, sendo considerada a segunda campanha científica da Rússia no continente, depois da longa viagem do barão Langsdorff pelo interior do Brasil, na primeira metade do século XIX. O empreendimento foi enviado pelo Museu de Antropologia e Etnografia de São Petersburgo e integrado por 5 jovens cientistas, sendo 2 zoólogos, 2 etnógrafos e um antropólogo, cujo objetivo era a coleta de material de valor biológico e etnográfico para compor coleções nas instituições que participaram de seu financiamento. A expedição passou por países como Brasil, Paraguai e Argentina, resultando em amplo material manuscrito e algumas publicações, além dos objetos coletados. Além do significado científico, o evento mencionado conectava-se a um projeto nacionalista de caráter. O pessoal está botando letra A, né, nesse gabarito. Qual que é o problema? Qual que é a minha contestação a isso? Primeiro, literalmente a única potência europeia que não teve colônias foi a Rússia. Então você dizer que a Rússia seria imperialista e colonizadora é meio difícil. Entendeu? Tipo, e mais, que ato de imperialismo está sendo feito aqui? Tipo, a Rússia, imperialismo normalmente é entendido como o quê? Como você se meter nos assuntos internos de outro país. A Rússia não está se metendo nos assuntos internos do Brasil, da Argentina, do Paraguai. Os cientistas eles estão indo lá, coletando coisas para as instituições que financiaram a expedição deles. Só. Muito menos colonizador, né? Eles não estão fazendo uma colônia aqui, porra. Eles estão só pegando coisa, material. Então, assim, eu botei letra D porque eu marquei até ali, né? Cujo objetivo era a coleta de material de valor biológico e etnográfico. Aí o que me chamou a atenção foi isso aqui, ó. Para compor coleções nas instituições que participaram do seu financiamento. Então eu pensei, bom, tem uma lógica meio mercantil, né? Quem financiou vai levar. E predatória, retirando recursos, né, daqueles países para levar para lá. Mas, sinceramente, assim, também não está muito certo, né? Não é um projeto nacionalista assim, né? O projeto nacionalista russo não era esse. Então essa questão foi mal feita mesmo, não tem uma alternativa mais certa aqui. A letra A, que o pessoal está considerando como gabarito, também não está muito certo. De certo, era uma questão que tinha que ser anulada. 78. Essa 78 foi outra pegadinha.
Em decorrência da naturalização da inferioridade social da mulher e da concepção de justiça do Estado, baseada na igualdade abstratamente concebida, torna-se possível convencer o Estado burguês a conceber e implementar políticas públicas cujo conteúdo se define pela discriminação positiva de mulheres, embora isso aparentemente seja paradoxal. Aqui tem uma coisa muito importante, né? Discriminação é crime no Brasil? O que tu acha? Não. Muita gente pensa que sim, né? Não. Discriminação, ela pode ser positiva ou negativa. O que é discriminar? É você fazer uma diferenciação entre pessoas. Só. Ah, mas todos não são iguais perante a lei? Sim, mas, porra, não dá pra tratar todo mundo igual, né? É, todo mundo é igual perante a lei, tá? Mas. Então existe uma discriminação positiva. Por exemplo, a cota racial é considerada uma discriminação positiva. Você está discriminando o sujeito. Ou seja, você está isolando ele do restante da sociedade. Mas é para ajudá-lo. E aqui é o que ele fala também. Políticas públicas cujo conteúdo se define pela discriminação positiva de mulheres. Ou seja, políticas públicas em prol da mulher. Embora isso aparentemente seja paradoxal. No contexto atual, qual medida atende ao tipo de política pública abordada no texto? Então ele quer saber agora. Pode ser a letra E. A criação de delegacia especializada. Ou seja, isso corresponde ainda, né, o que está lá em cima. Naturalização da inferioridade social da mulher e concepção de justiça do Estado. Por eliminação. Por exemplo, ampliação do sufrágio universal. Primeiro que é um paradoxo, né? Se o sufrágio já é universal, como é que ele pode ser ampliado ainda mais? Só se a gente botar o cachorro para votar agora, né? Todo mundo já vota, né? Então, botar criança, botar as meninas para votar, Madalena, Rita, né? 7.9. A cidade justa é governada pelos filósofos, administrada pelos cientistas, protegida pelos guerreiros e mantida pelos produtores. Cada classe cumprirá sua função para o bem da polis, racionalmente dirigida pelos filósofos. Em contrapartida, a cidade injusta é aquela onde o governo está nas mãos dos proprietários, que não pensam no bem comum da polis e lutarão por seus interesses econômicos particulares. O texto apresenta a estrutura de governo da cidade ideal, pensada por Platão, que postula uma indissociabilidade entre, que só a letra E que cabe, a ética e o exercício do poder. Claramente há uma hierarquia ética, né? Ou seja, cada categoria de pessoas vai pensar na sua parte, pensando bem do todo. Há uma oposição entre aqueles que vão pensar só no seu bem particular, em detrimento do todo, e aqueles que vão pensar a partir do bem comum, de todo mundo. Cada um fazendo a sua parte para o bem de todos. Essa é a ideia. É a ética junto do exercício do poder. 80. Essa 80 foi bem legal também. A impressão régia do Rio de Janeiro foi criada pelo decreto de 13 de maio de 1808 para dar continuidade à nova sede do Império Português. A nova tipografia é criada em um momento no qual o projeto de reforma do Império se transforma em um projeto de construção de um novo Império Português na América. Frente às tensões políticas que essa nova situação criava, a tipografia atuou na legitimação e sustentação daquele projeto político. A função política da tecnologia mencionada no texto favoreceu a nova sede do Império Português por estabelecer as normativas ideológicas aos periódicos. O que acontecia? Durante a colônia, não podia ter impressão aqui no Brasil. Não podia imprimir jornal, livro, nada disso. Por que os portugueses impunham isso? Para evitar a circulação de ideias, né? Imagina, o pessoal começa a imprimir panfleto contra Portugal, começa a imprimir livros subversivos, então eles impunham uma restrição à circulação de livros, de jornais. Ninguém podia imprimir nada aqui. O que viesse para cá tinha que ser impresso na Europa. Quando a corte vem para cá, bom, agora o pessoal que lê está aqui. E não dá para imprimir mais lá na Europa, que está ocupado. Então, tem que abrir a imprensa aqui. Mas isso ajuda, né? Legitima e sustenta o projeto político. Por quê? Porque a partir desse momento, quem é que controla o que pode ou não pode ser publicado no Brasil? A imprensa régia, que é subordinada à coroa. Então, a primeira imprensa, que é colocada aqui, ela já é subordinada diretamente ao poder da coroa portuguesa. Entendeu? Essa que é a lógica aqui. O gabarito letra A. Estabelece as normativas ideológicas. 81 é interpretação de texto, na verdade. Com o objetivo de auxiliar a prevenção e o combate a incêndios no Cerrado, o Centro de Sensoriamento Remoto da Universidade Federal de Minas Gerais
desenvolveu um modelo computacional capaz de prever o comportamento do fogo. Essa tecnologia integra o projeto Monitoramento do Cerrado, do qual também participa o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O Instituto produz e processa dados de satélites sobre focos de calor para determinar a localização de incêndios no bioma. Esses focos são o ponto de ignição para um modelo desenvolvido na UFMG, com base em outros dados, como relevo, ventos, umidade e biomassa seca. A ferramenta estima as áreas com maior risco de incêndio e prevê a intensidade e a direção de propagação do fogo no Cerrado brasileiro. Em relação à causa ambiental, o uso da tecnologia mencionada indica, bom, se você for ver, tudo a gente vai eliminando. Tudo é eliminação. A influência da produção orgânica, não está falando de produção orgânica em nenhum momento aqui. Relevância da infraestrutura viária, novamente não está falando de estrada. Então não tem como ser isso. Significância da cosmologia nativa, falou de cosmologia dos índios aqui, falou sobre a concepção do mundo dos índios, não falou. É interpretação de texto, tá vendo? Interferência de interesses estrangeiros, mas falou de algum interesse estrangeiro? Não falou. Então só a letra D pode ser. Importância de pesquisas acadêmicas, falou da UFMG, falou do INPE, e assim vai. Então, é uma questão de interpretação de texto, na verdade. Assim como 82. É outra de interpretação de texto no meio dos humanos. O cinema constituía um encanto indefinível. Além do entretenimento delicioso das vidas alheias por meio dos filmes, o pretexto amável para os encontros de olhos, para a mostra dos vestidos, para as tagarelices com as vizinhas de cadeiras. O pouco caso na seleção dos filmes para serem exibidos nos espetáculos diurnos tem sido causa de inúmeros dissabores sofridos pelos progenitores que levam seus filhos ao cinema para recriá-los. Em toda parte, tanto nas casas de famílias como nos colégios, só se ouve a petizada falar em fitas, em artistas cinematográficos, nas proezas de William Hart ou nas façanhas de Mutt. Publicados na primeira metade do século XX, os textos apresentam conclusões semelhantes? Claro que não. A gente vê que cada texto tem uma abordagem diferente, né? Argumentos contrários sobre o mesmo tipo de versão? Exatamente. Interpretação de texto. Essa aqui facilmente podia estar na prova da UERJ como interpretação de texto. Não é uma questão. Tipo assim, isso aqui é o quê? É filosofia? Não é? É sociologia? Não é geografia? É interpretação de texto. O Enem tem muito disso, né? 8.3. O que eu queria ter sido? Um nome para o que sou importa muito pouco. Importa o que eu gostaria de ser. O que eu gostaria de ser era uma lutadora, quero dizer, uma pessoa que luta pelo bem dos outros. Isso, desde pequena, eu quis. Por que foi o destino me levando a escrever o que já escrevi, em vez de também desenvolver em mim a qualidade de lutadora que eu tinha? Em pequena, minha família, por brincadeira, chamava-me de a protetora dos animais, porque bastava acusarem uma pessoa para eu imediatamente defendê-la. E eu sentia o drama social com tanta intensidade que vivia de coração perplexo diante das grandes injustiças a que são submetidas as chamadas classes menos privilegiadas. A reflexão contida no texto faz referência aos pressupostos de uma doutrina ética chamada pelo pensamento altruísta, ou seja, o que é o pensamento altruísta? É a preocupação com o próximo. Altruísmo é isso. O resto, estado eudaimônico. O estado eudaimônico, eudaimonia, dentro do pensamento socrático, é a busca por uma vida guiada pelo daimon, guiada pela consciência interior, pelo gênio, como dizia Sócrates. Seria uma vida feliz, autorrealizada. Não é o caso. Referencial hedonista. Hedonismo é a busca pelo prazer. Não é o caso. Movimento anti-especista, ou seja, anti-espécie, anti-diferenciação de espécie. É o pessoal que fala que tem que dar direitos humanos pro boi, pra vaca, não pode comer carne porque é assassinato. E comportamento pragmático, menos ainda, né? Pragmatismo é quando você age de forma direta, né? Você quer resolver o problema, você vai lá e resolve. É essa a ideia. Então, pode ser letra C. 84. Independência de pensamento, autonomia e direito à oposição política estão perdendo sua função crítica básica numa sociedade que parece cada vez mais capaz de atender às necessidades dos indivíduos através de uma forma pela qual é organizada. Nas condições de um padrão de vida crescente, o não conformismo com o próprio sistema parece socialmente inútil, principalmente quando acarreta desvantagens econômicas e políticas tangíveis e ameaça o funcionamento suave do todo.
Qual é a característica da sociedade industrial do século XX apresentada no texto? O que o texto apresenta aqui é o quê? Essa realidade unidimensional. Esse fato de que não faz sentido se opor a essa sociedade porque ela melhora a vida de todo mundo. Então por que eu vou me opor a ela? Por que eu vou ser não conformista? Por que eu vou querer desenvolver uma independência de pensamento? Por que eu vou querer ter uma autonomia? Se está ficando bom para todo mundo. Ou seja, uma realidade que se apresenta como unidimensional, não há outra opção. Tem até essa frase que eu acabei de falar, né? Não há outra opção. Ela era característica da Margaret Thatcher, que implementou reformas neoliberais na Inglaterra, que ela sempre dizia isso, não, nós precisamos fazer isso porque não há outra opção. Essa é a crítica que o Marcuse está fazendo aqui, a essa postura diante da realidade, como se a realidade fosse um fato dado. Não temos o que fazer, tem que ser assim e acabou. Entendeu? Uma realidade unidimensional. A sociedade industrial, principalmente pela complexidade que ela tem hoje, ela trouxe muito essa ideia para as pessoas. Não, não tem, a vida é assim e acabou, não tem outra alternativa. Não tem o que fazer. Isso aqui conversa com a questão lá da utopia, do Bauman. É a mesma coisa. 8.5. Essa 8.5 aqui eu achei muito estranha. Eu até botei, ó, respostas não conversam com o texto. Do ponto de vista administrativo e judicial, a desapropriação da fazenda Cabaceiras, localizada na região sul do estado do Pará, é a primeira da história motivada pelo desrespeito à função social do imóvel rural, como prevê a Constituição Federal de 88, em decorrência da exploração de trabalho em condições análogas à escravidão. Na realidade, essa desapropriação não se deu apenas pela ocorrência de relações de trabalho extremamente degradantes, mas também pelas graves infrações ambientais verificadas na fazenda, o que também configura um ataque à função social da terra, de acordo com os preceitos constitucionais. Você vai nas questões, nas alternativas. Olha só, o texto considera a promoção da justiça como um mecanismo de, sim, nada conversa, manutenção da ordem agrária. Isso aqui claramente está errado. Não é manutenção da ordem agrária como tem hoje, né? É uma nova ordem agrária, considerando função social da terra, desrespeito aos direitos, etc. Tá bom. Legitimação da propriedade privada é o contrário, né? Ele está relativizando a propriedade privada. Se o governo pode tomar a fazenda, então a propriedade privada não é absoluta. Hegemonia das classes dominantes, ao contrário, né? Afinal de contas, o dono da fazenda perdeu a fazenda. Agora, a única que cabe, que seria revisão das desigualdades econômicas, não faz sentido. Porque não está revendo as desigualdades econômicas. O cara está sendo punido porque ele quebrou a lei. Tipo assim, a fazenda não foi tirada dele para resolver a desigualdade econômica entre ele e os funcionários dele. Não é isso. Mais de pensamento seu, né? É. E homogeneização da distribuição fundiária menos ainda, né? Porque só aconteceu em uma fazenda. Então, homogeneização seria toda a distribuição fundiária ser igual. Tudo igual. Não é o caso. A única que cabe é D, né? Mas a D encaixa muito aqui. Psicotécnica. 8,5 é psicotécnica. A análise dos elementos presentes na fotografia permite identificar qual característica socioespacial. Letra E, né? E o pior é que eu tenho certeza que teve gente que marcou letra A. Não, mas eu fiquei pensando, cara. Porque tem especulação imobiliária, né? Você, pô, especulação imobiliária. Mas tá aqui, estagnação, pô. Teve um cara da minha sala lá que ele saiu com 2 horas e meia. Saiu uma. Ou o cara é muito bom, ou ele é muito burro. Não tem, tipo assim, né? Só tem os dois extremos. A probabilidade de ser muito boa, né? É muito maior. É. E ele nem ficou, cara. Só entregou pro outro. É porque tem gente também que não gosta de levar. Seja por medo, seja porque fica nervoso. Tem gente que não. Mas eu às vezes acho que era melhor não ter levado. Não, cara, mas olha só, a gente. Eu gosto de recordação. E, além de recordação, é fundamental pra gente estudar nossos erros. A gente só aprende em cima dos erros se a gente assume, tipo assim, pô, o que que muda na tua vida? Já não fez a prova? Tipo assim, é tipo você ir treinar. Que já existe. Já existe, não tem sentido, entendeu? Não é uma novidade. Ah, eu vou abrir a prova, vou me surpreender. Não, tu não vai se surpreender, tu já sabe o que tu fez na prova. Não tem como se surpreender, pô. Se a gente aprende com os nossos erros, a gente fica melhor, mas a gente foge deles, aí não tem jeito. É igual arte marcial. Eu sempre comparo estudo com arte marcial, porque o caminho é o mesmo. Mesmo caminho. Por exemplo, como é que tu fica bom no jiu-jitsu? Apanha, 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 aprende uns 2 movimentos, continua apanhando, aí pela primeira vez bate. Mas ainda apanha pra cacete. Aí depois de uns 6 meses apanhando, tu começa a bater um pouquinho.
Depois de um ano, tu começa a bater nos outros também. Pronto. É a mesma coisa. Então, por exemplo, boxe. Toma muito soco. Aí você começa a entender como é que os outros estão te socando pra você poder começar a socar os outros também. É assim que funciona. Prova, idem. Isso aqui é um esporte, pô. Esporte intelectual. Aquela porrada. Outro jeito. Não adianta fugir, porque se tu foge, vou fugir do tatame. Beleza, tu não vai aprender jiu-jitsu. Esse é o ponto. Ah, eu vou fugir da prova, não vou ver a minha correção. Tá bom, você só não vai aprender. No ano que vem você vai fazer a prova de novo, vai tomar outra porrada. Não adianta. Tá cada vez mais. Cada vez mais. Eu mandei um áudio hoje nos grupos falando disso, né? Que tem muita gente que acha que tá em 1995 ainda. O cara pensa assim, ah, é só comprar uma apostila, comprar um cursinho, assistir as aulas. Cara, não é. Tipo assim, a quantidade de informação que a gente tem acesso hoje é muito grande. O nível da concorrência tá cada vez maior. Aí se você entrar nessa, ah não, é só fazer o arroz com feijão. É óbvio que tem que fazer o básico. Mas o básico tem um monte de gente fazendo e reprovando. Então, não é só o básico. O básico, é o começo. Mas tem um a mais, que tu tem que fazer diferente dos outros. E esse a mais, ele tá aqui. Ele é na mente. Não é objetivo, é subjetivo. Por quê? É a forma como você vai encarar o estudo. Não é o que fazer. O que fazer, todo mundo tem que fazer igual. Mas o como. É o como que muda. É a mesma coisa na arte marcial. O que diferencia o campeão do outro lá que passa anos treinando e não melhora? Vê a história de um campeão que você vai descobrir. Eu tenho um livro ali, do Rickson Grace. Ele conta exatamente isso, pô. Coisa que ele fazia de diferente. Treinava respiração, domínio da mente, treino até exaustão de movimentos repetitivos, básicos, que ninguém, né, fazia. E isso é uma constante. Tu vai ver as entrevistas do Muhammad Ali. O cara, ele fala, o que que você treinava? Jab direto. É, O que que ele fazia? Jab direto, jab direto, jab direto, jab direto. Pronto. Ele chegava lá, aí vem o outro, não, porque eu tenho uma esquiva, eu tenho uma finta, não sei o quê. Pronto, morreu. É. Não, porque eu vou fazer um malabarismo, não sei o quê. Jab direto, acabou. Pronto, morreu. Porra, tem que fazer o básico bem feito? Tem, mas não é só o básico. Tem um como, né? Tem um como fazer. Porque senão qualquer Zé Bunda que aprendeu o jab direto virava o Muhammad Ali. Qualquer Zé Bunda que aprendeu karatê vira o Jack Chan. Porra, não é assim que funciona, não é, pô. É um simplismo meio burro pensar isso. A difusão pelos cônegos do ideal apostólico, bem como a influência dos eremitas e dos pregadores errantes, que na sua esteira propagavam temas evangélicos, contribuíram para fazer nascer entre os fiéis o desejo de se erguerem ao nível espiritual do clero e de obterem a sua salvação, sem que para isso tivessem de renunciar ao seu estado. Pela primeira vez, a igreja entreabria as portas da graça em benefício da totalidade dos fiéis, colocando como única condição a sua partida para o Oriente, a fim de aí lutarem contra os inimigos de Cristo. Conforme o texto, no imaginário dos fiéis cristãos do período medieval, a salvação era alcançada por meio das. Então a gente vê novamente, é só interpretação de texto e eliminação. Palavras escritas? Não pode ser. Práticas litúrgicas? Não pode ser, segundo o texto. Ideias messiânicas? Não pode ser, que não está. Celebrações coletivas? Não está. Ação voluntária é o que está no texto. Ou seja, o sujeito voluntariamente vai lá para o Oriente, é o que ele está falando. Interpretação de texto, novamente. Aí, 88 agora, que é a da utopia. Para que a utopia nasça, é preciso duas condições. A primeira é a forte sensação de que o mundo não está funcionando adequadamente e deve ter seus fundamentos revistos para que se reajuste. A segunda condição é a existência de uma confiança no potencial humano à altura da tarefa de reformar o mundo. A crença de que nós, seres humanos, podemos fazê-lo, sendo capazes de perceber o que está errado com o mundo, o que precisa ser modificado, quais são os pontos problemáticos e ter a força e a coragem para extirpá-los. De acordo com o autor, qual é a função da utopia no contexto das transformações sociais? Aqui só tinha duas que poderiam caber, né, que seria a letra B e a letra E. A alfa, habilitar a memória afetiva. Não, porque utopia não é sobre afeto, não é sobre sua emoção, é sobre uma possibilidade de mundo que você está pensando. Letra C, legitimar experiências pretéritas. Pretérito é passado, né? Não pode ser, porque a utopia está pensando num cenário futuro. Perpetuar paradigmas científicos. Não, a utopia é sobre quebra de paradigmas, sobre uma nova visão. Não pode ser. Aí poderia ser empreender soluções conclusivas ou apontar alternativas possíveis. Mas o ponto principal aqui que a gente tinha que ver é, ele em nenhum momento do texto fala que a utopia vai resolver os problemas. Ele está falando sobre reviver
Então a letra E está falando empreender soluções conclusivas. Seria se ele estivesse falando no texto que a utopia é a solução dos problemas. Ele não está falando isso. Então, isso aqui seria uma extrapolação. É a letra B. Apontar alternativas possíveis. E, novamente, é outra questão que é só de interpretação de texto, essa aqui. Né? Não é conteúdo. 89. Aí tem esse ranking aí, né? Produção e exportações brasileiras. Qual condição favoreceu o cenário produtivo exposto na figura? Então, qual é o cenário produtivo exposto na figura? Que a gente vê um predomínio, né, da exportação brasileira, inclusive para o mundo inteiro. Ó, o ranking mundial ali, primeiro lugar, né, em açúcar, em café, em suco de laranja, em soja, em carne de frango, carne bovina, terceiro lugar em milho e quarto lugar em carne suína. Então é muita coisa, né? Fora a produção no mercado interno também, né? Que a gente vê que a gente exporta só uma fração. A maior parte fica aqui dentro. Qual foi a condição que favoreceu esse cenário produtivo? Letra B. A ampliação da entrada do capital agroindustrial do campo. O que ele quer saber aqui? Ele está relacionando isso à Revolução Verde, que foi ali em meados dos anos 70, quando você começa a ter as técnicas de mecanização e uso de tecnologia no agronegócio. O agronegócio começa a ter uma ampla produtividade para o mercado de exportação e também para o mercado de consumo interno. Então você passa a usar de vários insumos, né? Você usa adubo, você usa o famoso NPK, né? Que é o fertilizante, o que vai ser colocado fósforo, nitrogênio, potássio, enfim. O capital começa a investir e você tem o que hoje se chama de complexo agroindustrial, que é a indústria do agro, né? O agronegócio. Antes, a agricultura era pensada o quê? Muito mais a agricultura de subsistência. Embora no Brasil sempre tenha havido agricultura de exportação. Mas a partir dos anos 70, isso se torna ainda mais forte. A agricultura de exportação ela se torna um negócio com fluxo de capital, recebimento de investimentos, assim vai. Então se torna muito mais massivo, né? O gabarito é bravo aqui. E a 90, para fechar, sobre Vargas. Em toda a sua carreira política, Vargas sempre contara com seu talento pessoal de persuasão e poder de manipulação. Agora, porém, seus amigos começavam a perceber que ele parecia envelhecido e cansado. A principal figura da oposição, concordavam eles, era o belicoso jornalista Carlos Lacerda. Se ao menos pudessem removê-lo do cenário político, talvez Vargas se salvasse da situação. Esses seguidores decidiram tomar o assunto em suas próprias mãos com o atentado da Rua Toneleiro. Nesse contexto, a ação dos aliados de Getúlio Vargas teve como consequência imediata o... Então, o que foi? Imediatamente. Erraram o atentado. Né? Em vez de matar o Carlos Lacerda, mataram um tenente da aeronáutica. Consequentemente, a oposição ficou ainda mais forte. Vargas estava prestes a cair, foi quando ele se suicida. Né? É o momento ali que ele cai, em 54. Ele cai atirando, né? Só que cai atirando para o peito, literalmente. E aí ele, com isso, consegue desarticular o plano da oposição, porque a reação é ao contrário. E o pessoal estava querendo fazer o povo ficar com raiva do Vargas. Quando ele se mata e deixa a carta de testamento, etc, etc, ele faz com que o povo se volte contra a oposição de um jeito absurdo. E aí isso trava toda a ascensão que a UDN poderia capitalizar com o atentado original. Então Vargas, mesmo na morte, ele foi esperto do cacete. Na morte ele ainda conseguiu dar uma sacaneada nos caras. Aqui, né, para saber o que é o udenista, né? Vem da UDN, três partidos principais da época, né? Era o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, do Vargas, PSD, Partido Social Democrata, que foi do Juscelino, e a UDN, que era o partido de oposição, era o partido de direita da época. A Aliança Liberal foi lá de 1930. Foi do primeiro governo Vargas. É, o governo provisório. Foi quando ele chegou ao poder com a Revolução de 1930. Bom, com isso foi. Com isso terminamos aqui.